A aluna, de repente, ela esboçou um som. Ela começou a rir. 2, 3... Você chegar num local, você vê mais de 15 casas igual papel, pessoas extremamente desfiguradas. Fala pessoal, vamos para mais um episódio aqui da Bravo Podcast e hoje a gente vai entrevistar aqui um grande especialista, né, em APH, né, o professor Anderson, que viralizou nas redes sociais. A gente vai saber um pouco mais da história dele. Professor, começa um pouco explicando aí o que seria esse APH e como você viralizou na internet aí com esse tema. Excelente, Carlos. Primeiramente, quero agradecer o convite, tá, de vocês, todo mundo da Bravo Solution. Tá? É um prazer imenso estar aqui dividindo e iniciando esse podcast com vocês. Vamos lá, atendimento pré-hospitalar, que a gente tenta fazer uma redução, né? A gente simplifica chamando de APH. É todo aquele atendimento que a gente faz fora da unidade hospitalar. Eu, como bombeiro militar, quando eu estou na ambulância, tripulando uma ambulância, atendendo a população, a gente está fazendo um serviço de atendimento pré-hospitalar, sendo que tripulando a ambulância. E a gente dá curso de atendimento pré-hospitalar. Todo aquele conceito que a gente atende uma vítima, todo esse protocolo, né, fora de uma unidade hospitalar, a gente chama de APH. Para simplificar, às vezes a gente quer falar atendimento pré-hospitalar e acaba embolando a língua, né? Então a gente simplifica chamando de APH. Em relação a esses vídeos que viralizam, a gente faz assim, de maneira intencional. Tá dando uma aula ali, que dali criou uma expectativa, a gente publicou e de repente isso acaba tendo um nível de visualização muito grande. E o que mais viralizou foi a da manobra de desobstrução de via aérea, né? Ensinando o aluno, isso aí foi até um treinamento empresarial, isso é muito bacana. E durante a manobra que a gente ensina lá, colocar o dedo mindinho no umbigo, ali na cicatriz umbilical, gira e realiza 5 compressões, a aluna, de repente, ela esboçou um som. Sim. E ela começou a rir. E ali teve uma interação, ficou uma cena muito engraçada, eu comecei a rir também, né? Todo mundo acabou rindo, eu abracei ela e a gente teve uma interação ali e a gente publicou porque achou somente engraçado. Vou botar meio que um bastidor de uma aula, de um momento de aula. E isso atingiu 7 milhões de visualizações na internet. Assim, as pessoas do quartel me ligando. Antes, você tá aparecendo na televisão. Porque tinha canal que passa esse negócio de pegadinha. Sim. Coisa desse tipo. E esse vídeo tava passando. E, cara, acabei de te ver na televisão aqui. Então, assim, foi de maneira intencional. Alguns vídeos a gente percebe que tem uma tendência maior de viralizar, conteúdo que chama atenção, que tem uma cena dramática, que envolve risco de vida. Esses, né, tem um disparo maior de visualização. Ensino não viraliza muito, depende muito, mas a gente está caminhando para chegar nesse nível também de viralizar, transmitindo conteúdo. Sensacional, professor. A galera acaba pegando esses takes aí, cortando e postando, que acaba viralizando, né? E professor, me conta um pouco mais aí, como começou tudo isso daí, essa sua história, né, trabalhando nessa área. Vamos lá, bem bacana. Como começou? Isso começou aproximadamente em 2004, foi meu primeiro curso de atendimento pré-hospitalar, eu fiz no Esquadrão Resgate, né, com o saudoso Cardim. Ali começou a minha paixão pelo mundo da emergência, né, tipo assim, amor à primeira vista. Fiz o curso, fiquei apaixonado, comecei a me dedicar extremamente, eu vivia atendimento pré-hospitalar praticamente, eu me dedicava muito, eu lia muita literatura, e se a gente parar para pensar, eu nem sonhava em ser bombeiro nessa época. A gente faz uma conta, 2004, eu entrei no bombeiro em 2008, então assim, eu não tinha pretensão nessa data ainda de ser bombeiro, eu só gostava de emergência, já era profissional da saúde, já tinha formação, mas não pensava em atuar como bombeiro militar. E comecei a fazer o curso de atendimento pré-hospitalar, simulação, técnica, acabei me apaixonando por esse universo que é a emergência. E depois que eu fiz o curso, eu tive uma vontade de virar monitor, porque eu queria me especializar. Falei, vou virar monitor, Cardim, quero ser monitor, quero aprender mais com vocês. E eu já tinha uma vida um pouco corrida, acabou que eu perdi as inscrições, perdi o tempo. O pessoal fez a inscrição pro curso, eu não consegui me inscrever, depois que o pessoal tava conversando, antes você fez a inscrição para ser monitor, eu falei, não fiz. Aí eu fui falar com o Carlos. Carlos tá comigo até hoje, a gente tem contato. Carlos, preciso fazer inscrição para entrar na monitoria. E o Carlos, antes não dá mais tempo. Aquele ali foi um balde de gelo na minha vida, pelo incrível que pareça. Mas assim, eu tô falando momentaneamente, né? Ali o mundo acabou. Eu falei, como assim? Não pode, a gente fechou, não tem como voltar atrás.
Aí bateu uma certa frustração. Falei, não é justo. Pô, eu gostava muito do APH, eu gosto muito do APH, tô me especializando, tô lendo, tô me dedicando. Enfim, naquele momento eu comecei a desistir do APH. Recebi um não, peguei o curso, aquele conhecimento, guardei pra mim. Aposentei algumas coisas, não coloquei em prática naquele momento. Acho que um ano depois, alguns meses depois, eu consegui trabalhar no SAMU. Foi, né, meu primeiro convívio com a ambulância, trabalhei no SAMU de São Gonçalo. Mas, enfim, esse desejo acabou morrendo, caindo por terra. Eu falei, não quero mais saber de atendimento pré-hospitalar, lá abandonei tudo. De fato, quando a gente se dedica ali pra algo ali, a gente acaba se frustrando, né? É complicado demais, ainda mais quando a gente se dedica por anos, né, para uma profissão ou para passar alguma coisa. Mas como que foi, né? Como você, né, como sentiu retorno, naquele né? momento ali que você não conseguiu atingir esse objetivo? Então, como eu não consegui, eu fui procurar outras metas, fazer faculdade, né? Porque nessa época era técnico. Aí eu falei, vou fazer faculdade. Tinha outro trabalho, então conjugava o trabalho que eu tinha e fazer faculdade. E as coisas foram acontecendo de maneira normal, até que eu conheci um vizinho que era bombeiro militar. Tinha um vizinho que era bombeiro e dava aula. Sim. Aí eu comecei a pegar amizade com ele, a gente conversava muito no condomínio, negócio de bombeiro e tal, resgate, um assunto que eu gostava. Ele me chamou pra dar aula com ele. Falei, vambora. Mas eu não tinha habilidade pra dar aula. Isso também é importante a gente falar, que as pessoas acham que assim, tudo é dom. Não, você tem que ser lapidado. Tem um treinamento ali, né? Tem que ter um treinamento. Então eu comecei, mas eu não falava diretamente com os alunos. Eu comecei com a parte prática. Sim. E o meu primeiro tema que eu falei, eu lembro até hoje, foi fraturas. Pô, legal. Porque é mais fácil, né? Qualquer desvio da estrutura óssea, perda da continuidade, qualquer trinca, rachadura, fissura, a gente considera fratura. Então eu comecei falando esse tema que é mais fácil, né, da gente interagir, ensinando a parte prática ao aluno. Eu sempre fui muito técnico, isso é uma coisa que chama muita atenção. E o curso que eu fiz também me ajudou, me lapidou nesse sentido. Então, quando o assunto é imobilização, tem como fazer com muita técnica. Se você se dedicar, se você treinar, tem como tu ficar perfeito naquilo ali. Então, eu me dediquei muito. Então, eu chamava atenção por conta dessa parte prática. Então, eu comecei dando aula de fraturas, auxiliando, né? Melhor na parte, né, de imobilização. Até que teve um dia que ele virou assim, hoje a aula é contigo, você que vai falar. Agora aquele desespero de montar a aula. E caramba, e agora? E o que eu vou falar? A voz tremia, eu engasgava, enfim, mas saiu. Com muita dificuldade, precário, mas saiu. Depois da parte que eu comecei a me familiarizar com a aula, tudo é costume, é treinamento. É treinamento. Igual a gente estava conversando, falar, tá de frente para a câmera, para mim hoje é uma dificuldade. Sim. Muita gente olha assim, duvido, Anderson. Você é tão descontraído na aula. Mas cada um tem uma limitação. E hoje a minha limitação é a câmera. Tanto que a gente está aqui, pelo que pareça, estou normal, né? O ambiente também muito satisfatório, muito, muito cômodo. E depois que a gente começou a falar de fraturas e cada vez mais se especializar no tema, eu decidi, de repente, tomar um horizonte diferente. Eu falei, cara, acho que eu não preciso ficar preso só a fraturas. Eu posso, de repente, falar sobre um RCP. Aí eu comecei a me dedicar mais para poder alcançar outros temas. Pô, legal, professor, legal. E assim, qual foi o momento, né, que você percebeu que isso poderia se tornar algo bem maior, né, no digital, né, alcançar milhares e milhares de pessoas aí com esses conteúdos? Então, começou, só para o pessoal entender, ali, quando eu comecei a dar aula com esse amigo que era bombeiro, não era nada, como é que eu posso te dizer, legalizado seria o tema correto, o termo correto, não era legalizado. Sim. Eu comecei a falar o seguinte, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos montar um CNPJ? Legal. Vamos montar uma empresa. Vamos começar a estruturar um negócio sério, né? Fazer um negócio sério, e é isso aí. Comecei a fazer folder, tinha um tio que trabalhava com produção, tinha habilidade com internet, falei, irmão, faz um folder aí pra mim, por gentileza, me ajuda a fazer um folder, eu preciso divulgar um curso. Ele fez o folder, a gente começou a divulgar. E ali eu já estava começando a dar aula meio a meio com ele. Sim. Lógico que eu não tinha a mesma habilidade que ele, que estava muito mais tempo, né, do que eu. Apesar de naquela época ele já era bombeiro, tinha mais expertise no assunto, querendo ou não, o corpo de bombeiros dá essa expertise para todos nós. Né? Então, ele já confiava em mim para dar boa parte da matéria. Até porque muitas das vezes ele estava de serviço, eu tinha que cobrir ele na sala de aula.
Aí veio a parte triste da coisa. Teve uma vez que eu estava prestes a realizar um simulado, ou seja, o nosso curso tinha duração, se eu não me engano, acho que de 2 meses acabava o curso, a gente ia para um simulado. Esse simulado é tipo assim, é fora do curso. A gente ia para um lugar, passava 2 dias lá treinando, né, fazendo simulações, e quando terminava esse simulado, o aluno recebia a certificação. Mas sendo que, acho que 1 semana, 2 semanas antes desse simulado, uma amiga minha veio, pô, fiquei sabendo que você está abrindo curso em Maricá. Sim. Aí eu olhei assim, como assim, curso em Maricá? Não tô abrindo curso em Maricá, o curso é Alcântara. Não, eu vi lá, tá lá no nosso curso lá de enfermagem, ela me mostrou quando eu olhei assim o folder no meu curso lá em Maricá. Ou seja, o meu sócio, naquela época, montou uma turma e não me avisou. Eita. Aí eu falei, cara, não dá pra continuar assim, porque tava gerando uma renda e ele não tava compartilhando isso, ou seja, não tava sendo uma sociedade. Então naquele momento a gente dividiu a sociedade. Eu falei, cara, não tem como, tanto que eu fui pro simulado sozinho. E eu peguei mais 2 monitores e a gente fez o simulado sozinho. E daquele dia em diante eu falei, cara, e agora? O que eu faço? Agora, a sorte é que a gente não legalizou. Sim. Né? Se a gente legalizasse ali, ia ter um problema maior ainda, né? Tem um problema jurídico até, né? Jurídico tremendo. E dali eu comecei, eu falei, acho que eu preciso fazer sozinho. Sim. Mas sendo que eu não tinha lugar, não tinha tanta habilidade. Mas enfim, eu falei, cara, eu preciso começar. Como que eu vou começar, eu não sei. É complicado, né? Pra você escolher um sócio ali, você tem que pensar muito bem, né? Como que foi essa frustração ali, né? Foi o primeiro contato que você teve em ter, de fato, uma sociedade com alguém? Já teve outros episódios, enfim? Não, esse foi o primeiro. Já tive outros episódios, só pra gente entender, montar uma ordem cronológica, foi basicamente assim. Quando eu saí dessa sociedade, pô, eu era muito novo, sei lá, tinha uns 20 anos, praticamente, se eu não me engano, uns 20 anos. Eu não tinha um pensamento tão empresarial. Não sabia, assim, pô, eu vou ser um empreendedor. Não tinha isso. O curso começou com uma coisa que eu gostava muito, tinha uma certa habilidade e queria praticar, pra ser sincero. Começou como uma brincadeira. Eu gosto de fazer, vou fazer que vai, enfim, nem sei, assim, você planejava ter um curso, uma empresa? Não, nunca planejei. As coisas foram acontecendo. Tanto que quando a gente rompeu essa sociedade, né, eu fiz o que tinha que fazer com essa turma, fiz o simulado, terminamos o simulado, e ali eu dei uma pausa. Nessa pausa eu comecei a faculdade. Aí na faculdade, estudo, faculdade, curtindo a faculdade, começando a entender como que funciona uma faculdade. Em um dado momento eu falei, vou montar meu curso na faculdade. Legal. Esse momento foi, acho que, o estopim de tudo. Né? Logicamente, ali nessa minha primeira sociedade, eu posso dizer que foi onde eu criei, né, experiência de aula, onde eu aprendi boa parte de como dar aula, comportamento. Eu aprendi algumas coisas que eu carreguei em um certo momento. Lógico que depois a gente acaba tendo uma linha própria, né, de postura, de conhecimento, de didática. Mas na faculdade eu falei, cara, eu vejo uma possibilidade de avançar. Legal. Foi onde eu comecei eu falei, vou montar um curso de primeiros socorros na extensão da faculdade. Porque na extensão da faculdade é o seguinte, você paga um valor, na maioria das vezes um valor simbólico, R$60, Sim. 80, para você fazer um curso. E eu falei, como que eu vou fazer isso? Que na maioria das vezes quem dava aula no curso de extensão eram professores renomados. Cara, eu era aluno. Antigamente quem lotava o auditório da Universo era o professor Nelson falando de feridas. Sim. Dava 100 alunos, que era uma pessoa muito renomada. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou falar, eu sou o quê? Eu não sou nada, só tenho um curso de atendimento pré-hospitalar. Sim. Entende? Eu só tenho um curso e muita vontade. Mas como que eu faço? Como que eu explico isso para uma faculdade? Não é muita coisa, isso não vai passar credibilidade. Não sei. Teve que vender ali o negócio pro diretor, pro dono da faculdade. Né, pro diretor. Eu sei que eu levava uma prancha e 3 colares cervicais dentro, uma prancha, né, na mão, não tinha carro, e 3 colares cervicais na mochila. Levava aquilo pra faculdade, pra mostrar, não, a gente pode fazer um projeto, isso aqui é minha prancha e tal. A gente vai fazer curso de primeiros socorros, ensinar a estricar, colocar uma pessoa na prancha, como que a gente atende um acidentado. Hoje eu penso isso, eu vejo, cara, eu tinha um parafuso a menos. Sim. Tinha. Hoje eu acho que eu não teria coragem de fazer isso. Juro pra você, Carlos, não teria. Sei lá, vergonha ou não acreditar num propósito. Mas naquela época, no início não deu certo. Pô, amigos da faculdade riam de mim.
Sim. Zombavam. Pô, você é maluco, cara. Eu entrava com a prancha no ônibus, eu tinha que botar pela janela, eu lembro até hoje, botar assim, ó, pela janela, pedir o trocador, que na época tinha trocador, pô, me ajuda aí, irmão. Entrava, eu andava do Alcântara, ali do centro do Alcântara, eu morava em Itaboraí. Sim. Saía do Alcântara ali e nem pegava outra condução, ia a pé pra faculdade com um negócio de madeira embaixo do braço. Se falar que isso não é uma coisa de doido, eu chego a ficar arrepiado só de lembrar. Caramba. Porque mexe, se você olhar, você criar essa prospecção, você olhar lá pra trás e você ver que você passou aquilo dali e que muitas pessoas zombaram de você naquele momento, né, e anos depois aquilo dali floresceu, cara, é algo que é coisa de Deus. No primeiro momento eu não consegui vender pra faculdade, não consegui. Eles não aceitaram. Não aceitaram, não deram nega, mas, né, cara ali, ó, não tem como nesse momento, não tem como. Era muito burocracia ali para colocar. Era burocrático, é. Até que, acho que por muita insistência, eu consegui. Aquele mesmo folder que a gente usou, levei pra faculdade, apresentei, mostrei, né, ao diretor. Ele falou, quer saber? Vou te dar um voto de confiança. Caramba. Vamos abrir uma turma, Falei, vambora. Beleza, inscrição, divulgação, panfleto na faculdade. Às vezes ia em sala, ó, a gente vai fazer um curso de emergência, falar sobre isso. Aquela expectativa, garoto novo, muita energia. Não tinha vergonha nenhuma naquela época, nenhuma. E comecei a divulgar em todas as salas. Beleza. Abre inscrições, está aberta, tudo bonitinho, divulgando na faculdade. Beleza. Teve um momento que eu fui na sala de extensão para ver quantos alunos tinham. 60 naquele momento. Caramba. 60, eu olhei assim, mentira. 60 era coisa dos professores super antigos, sabe? Eu falei, não acredito, né? Não, já tá com 60. Mas a divulgação foi feita em algum portal da faculdade? Não, nenhum portal, só no boca a boca. Só no boca a boca. E panfletagem, só. Sala de aula, boca a boca. E a gente foi vendo. Minha primeira turma, fechei com 90 alunos. Minha primeira turma, 90 alunos. A gente vai botar foto aqui, ó. A gente vai botar foto aqui pra vocês. 90 alunos praticando, falando de emergência. E ali começou. Bom, então ali você percebeu ali que é um nicho com alta demanda, né? Aquilo ali deve ter virado uma chave na sua cabeça de que, ó, não, aqui tem um jogo que pode se tornar algo bem maior, né? Sim. E assim, eu não tem como mentir, a faculdade me deu know-how, me deu conhecimento, me deu visibilidade. Porém, eu teve um momento que eu falei, cara, eu preciso voar mais alto. Ou ver se... E quando eu falo sobre isso, um ponto-chave importante, eu falar assim, é difícil a gente contar a história, porque são muitos detalhes. Então, às vezes, sempre acaba faltando uma coisa. Eu não poderia deixar de dar esse detalhe, que é uma pessoa que me ajuda até hoje. Eu lembro que teve um momento que eu cheguei dentro de sala de aula, virei para uma amiga minha e mostrei um panfleto. Sim. Falei, esse aqui é meu projeto, né? Eu quero montar um curso de emergência dentro da faculdade. Um folder simples, eu imprimi num papel normal, não era nem papel gráfico, nem nada. Aquela folha A4, tinta normal. Ela, que folder bonito, que maneiro, vai dar super certo. Sim. A única pessoa que confiou naquele momento no meu projeto. Caramba. A única pessoa. E eu faço questão de falar nisso porque ela tem participação até hoje na empresa. Porque legal. Tempos depois ela virou minha esposa. Legal. Maneiro, sensacional, né? E assim, lá atrás ela confiou no meu projeto. Sim. Lá atrás ela confiou no meu projeto. E quando eu fidelizei, a gente formalizou, ela estava do meu lado. Hoje, sensacional. Hoje ela participa muito mais frente às câmeras junto comigo do que antigamente. Antigamente ela era só bastidor. Hoje em dia não, todo mundo já conhece a Vanessa. E quando fala a Vanessa da Nancy Rio, a Vanessa do Cor, porque hoje ela não fica somente atrás dos bastidores. E hoje a gente também entendeu. Hoje sou a figura que divulga, que fala, que mostra. Sim. E ela é a figura que organiza. Ela é a mentora, igual eu tava conversando com você. Vou trazer ela aqui. Sim. Porque ela é a alma do traz as ideias ali. Ela traz as ideias. E assim, a gente viu aqui, eu vi o seu Instagram, você teve um alcance ali de mais de 7 milhões em um vídeo, né? As pessoas te reconhecem na rua quando você anda? Como que é isso daí? Depois que você viralizou aqui... Então, assim, conhece. Eu acho até estranho. Eu acho eu sou muito pé no chão. Acho que quantidade de curtidas, quantidade de like, de seguidores não influencia no que você é, né? Eu acho que, logicamente, tem que te influenciar de maneira positiva, te motivando. Se você tá motivado, se você corresponde a essa energia dos seus alunos, eu acho isso legal. Mas eu não deixo isso subir pra cabeça.
A gente encontra aluno toda hora, na rua, toda hora. Pô, você que é o Anderson, deixa eu tirar foto contigo. E o momento que eu mais curti isso foi, e já mais pra frente a gente vai contar essa história, foi quando eu tava no 20º, em São Gonçalo. Porque assim, o meu maior público é São Gonçalo e Niterói. Caramba. E a minha trajetória no bombeiro, a maior parte dela foi no Rio. Então é raro encontrar, eu encontrava, mas é raro. Quando eu trabalhava no quartel de São Gonçalo, pô, era toda hora. Eu tava na rua, fala, professor, deixa eu te ajudar aí no resgate. Eu tava dentro do hospital, fala, professor. Então, assim, toda hora encontra, toda hora é foto. A gente foi pro evento agora no Xingu, ano passado. Sim. No Xingu. A gente foi tratado como celebridades, sabe? Pô, legal, muito legal. É bem bacana, é bem bacana. Eu gostei muito da receptividade do pessoal do Pará. Excelente. Oh, sensacional. Então, professor, falando um pouco aqui, né, de loucura, né? Você falou que você levou ali a prancha, ia dentro do ônibus e tal. Como que era isso? Seus companheiros lá de turma te chamavam de louco? Como que você via isso daí, né? Então, isso não me abalava na época, não sentia nada. Acho que naquela época eu tinha um propósito. Eu tinha uma visão, que essas coisas negativas não me afetavam, pelo incrível que pareça. Eu tento imaginar como que eu não me abalei com isso, como que eu não deixei isso me afetar, mas eu não consegui encontrar uma resposta ainda. Eu acho que era dedicação, foco e de repente, sei lá, acho que vocacionado para fazer aquilo. Acho que eu sou até hoje. Eu vivo a APH praticamente todo momento. Hoje Sim. A APH eu posso falar, é minha vida, eu só vivo de APH. Hoje, tudo que eu tenho na minha vida, tudo que eu conquistei hoje foi devido ao atendimento pré-hospitalar, foi devido à aula, foi devido a todo esse processo, essa doideira de colocar uma prancha dentro de um ônibus, né, me trouxe até aqui, se a gente parar pra pensar. Se eu ganhei 7 milhões de visualizações e curtida, foi por causa de um evento que eu fiz lá atrás, de uma força de vontade, de uma ação, né, de remar contra a maré, tava todo mundo indo em uma direção, eu falei, não, vou na direção oposta. E uma coisa importante que eu acho que é legal que isso sirva de motivação, muitas pessoas que de repente não acreditaram, não confiaram e muitas das vezes até zombaram de mim, anos depois estavam pedindo para colocar currículo na minha empresa. Olha só. Para mostrar como que o mundo dá voltas. É sempre assim, começa com zombaria. Sempre. Né? E depois perguntou se podia fazer parte da nossa equipe. Isso é legal, não guardo mágoas. Sim. Né? Isso... De repente, se eu tivesse no lugar deles, poderia ser que eu também não acreditasse num Sim. sonho, porque cada um vive o seu sonho. Aquele era o meu sonho. Sim. Então, só quem sabe se aquilo poderia ser real ou não, naquele momento era eu. Eles não tinham noção. Para eles era uma verdadeira doideira, que realmente é. Hoje eu enxergo lá atrás, eu sei que era uma doideira. Né? Não teria coragem de fazer hoje, sair de um lugar com uma prancha, pegar um ônibus e ir andando não sei quantos quilômetros até chegar numa faculdade. Acho que não teria. Uma loucura. Acho que não teria. Uma pergunta aqui que eu até pensei aqui agora. Eu converso com muitos amigos do Corpo de Bombeiro, né? E a gente vê que de fato vocês treinam, né, e vão pra guerra. Vão de fato pra operação ali, né? Você acha que essa prática real ali influenciou muito nessa tua capacidade de pensamento em dar aula, né, em explicar com mais técnicas? A prática real ali, ela influencia nessa sua expertise aí? Influenciou demais. Então, vamos lá. Eu comecei em 2004 fazendo o curso. Em 2007 eu já estava no processo de formação da empresa. Em 2008... eu entrei no bombeiro. Sim. E assim, querendo ou não, eu entrei com o pé lá na frente, porque eu já trabalhava com a PH. Então, assim, eu já vivia, querendo ou não, o atendimento pré-hospitalar. Eu já dava aula. Então foi até mais, assim, tranquilo, né? Foi mais tranquilo. Tanto que, assim, na minha formação, quando o assunto foi atendimento pré-hospitalar, que se a gente parar pra pensar, é um dos carros-chefe também do Corpo de Bombeiros, né? A gente tem o setor de combate, né? Que são o pessoal combatente, que tá ali combatendo fogo, tirando gente da ferragem. A gente tem um corpo de saúde, né? O pessoal da ambulância. Então, na minha formação, eu não tive dificuldade, porque todos os assuntos que eram abordados ali, eu já praticava. Tanto assim, que tinha amigos que passaram no concurso e falavam, antes, o que é CAD? O que é desfibrilador? Eram equipamentos que tinham dentro da ambulância que eu já trabalhava, que eu já sabia. Eu, ajudar. Desfibrilador é isso aqui, a gente vai usar em ritmos chocáveis, né? E se for ritmos chocáveis, ele vai pedir para usar. O CAD era um instrumento que a gente utilizava para tirar a vítima de dentro do carro. Então, muita gente ficava perdido, não conhecia o material. Eu já tinha uma certa afinidade. Então, assim, querendo ou não, me colocou um passo à frente.
Com o tempo, logicamente, eu também não posso ser injusto, com o tempo, com toda a certeza do mundo, a vivência, a expertise que eu adquiri foi com a prática real. Foi com os atendimentos reais que eu fazia. Aí sim, Aí eu foi saí... aperfeiçoando, né? Fui aperfeiçoando. Eu saí daquela... Eu era muito técnico, porém em sala de aula, né? E Sim. agora, na vida real? Então, assim, o Flow é uma trajetória diferente. Entende? Assim, logicamente, assim, você ser muito técnico é excelente, mas eu falo isso até em aula, até hoje. Se eu tenho um cara que ele é muito técnico e eu tenho outro que não tem o psicológico preparado, nenhum dos dois vai fazer um bom atendimento. Eu tenho que ter uma balança. Eu tenho que ter um cara que seja muito técnico e tenha um psicológico preparado. Porque se isso desandar, alguma coisa em algum momento não vai sair legal. Um exemplo. Se de repente eu estou com uma vítima de atropelamento, mas sendo uma vítima bem grave, inconsciente, com uma lesão significativa na cabeça, sangrando bastante, eu sou muito técnico, eu sei fazer a ação. Mas aquela cena me chocou, porque de repente era uma criança. Aí eu começo a ficar nervoso, eu não consigo perceber quais são os sinais que ela está me apresentando, ou seja, o meu atendimento não vai ser um dos melhores. Isso tem que estar andando lado a lado. Então eu sempre falo para os alunos, para quem está assistindo a gente na live, se você quer ficar bom em alguma coisa, que você treine, se capacite e treine, se for realmente o atendimento pré-hospitalar, à sua vontade, que você tenha o seu psicológico preparado. E como que eu preparo o psicológico do meu aluno? Que também não tem como eu falar, Carlos, olha só, eu vou preparar teu psicológico hoje. Não tem como. É onde entram os simulados. Por isso que a gente fazia as simulações. Quando a gente fala de simulação, é tirar um final de semana para colocar uma vítima sangrando debaixo de um carro e o aluno chega lá e ele toma aquele susto. Caramba, a vítima tá sangrando, cuspindo, gritando. Então ali a gente começava a moldar um pouco ou direcionar o psicológico. É isso aqui que você vai encontrar no atendimento pré-hospitalar. Uma pessoa gritando, olhando nos seus olhos, falando, por favor, salva a minha vida. Ou então, de repente, algo pior, por favor, salva, esse é o meu único filho. Você lidar com esse tipo de coisa é tão difícil como você fazer uma técnica ou tentar reanimar alguém. Isso é bem complicado. E isso eu tento passar até hoje para os nossos alunos. Tem o psicológico preparado, não somente a técnica. Ah, sensacional. Então vocês ali tentam se aproximar, né, o máximo possível da realidade, né? Já aconteceu de algum aluno, né, ser muito técnico e em determinado momento ali, real mesmo, né, ele travar no momento ali? Vários. Vários. A gente tem cenas mirabolantes que não tem na internet. Se eu divulgar isso, você não vai ver. Sendo que, assim, eu vou citar porque ele é um amigo pessoal meu. Além dele ser professor, já foi meu professor de faculdade, ele é um amigo pessoal. Carlos Molina. Cara, um enfermeiro extremamente experiente, né? E ele ganhou a gente pelo seguinte, quando ele foi fazer o curso comigo, eu falei, cara, o que você tá fazendo aqui? Vim fazer teu curso. E isso, querendo ou não, é aprendizado pra mim. Porque isso mostra que às vezes tem uma pessoa que faz a faculdade, ela acha que acabou, fiz a minha faculdade e já sou bom. Não, você precisa treinar, você precisa se capacitar, correr atrás de conhecimento. Anderson, eu preciso estudar. Eu preciso ter outra visão também de aula. O aperfeiçoamento é constante, né? Constante. Não pode parar. Constante. E Carlos foi fazer o curso com a gente. Cara, a gente montou uma cena lá que a equipe dele também desnorteou. Quando viu aquela cena, trava. Tem cena que a gente faz que é muito real, Carlos. Eu posso falar, caramba, sem brincadeira, assim, quem foi aluno do COA aí já sabe a cena que eu tô falando. Coloca um foguinho aí, quando vocês estiverem assistindo esse podcast, que é uma cena que... Vou contar uma que a gente não faz mais, mas naquela época fazia muito... Mexia muito com o psicológico dos alunos. Mexia muito. Hoje a gente pode falar porque a gente não faz mais essa cena. A gente nessa época fazia um simulado em Iguaba. Sim. A maior parte da turma era formada em São Gonçalo e Niterói, mas o simulado era em Iguaba Grande. Aí beleza, era um lugar deserto e a gente tinha o acampamento onde ficavam os alunos e o acampamento onde ficava o corpo de instrutores e monitores. E assim, era um lugar bem estruturado. A gente fazia uma cena que eu pegava uma monitora minha, que já trabalhava com a gente um bom tempo, e a gente fazia vários ferimentos nela, simulado, né? Uma simulação, vários cortes. E ela ficava num lugar isolada. E eu bradava. Quando a gente fala assim, bradar, é como se estivesse assim, gerando um evento, ou aconteceu um evento. Aí aquela equipe 1 saía em direção a esse atendimento. Quando chegava no local, se deparava com uma pessoa extremamente nua, né? Com o corpo tudo cortado. E ela pedindo ajuda. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu tava andando pela rua, eu fui atacada. E assim, sabe? Aquela cena, o aluno olhava aquilo ali,
como que você vai imaginar que, de repente, no momento do curso, você vai ver alguém sem nenhum tipo de vestimenta? E assim, eu ficava assim, olhando pro aluno vidrado. Quando o aluno era do sexo masculino, eu ficava assim, olhando pra ele. Irmão, você não pode rir. Ele já sabia, não falava. Eu ficava olhando sério pra ver qual era a expressão dele. Você via os alunos assim, ó. Outros desviavam o olhar, outros ficavam perdidos, mas em nenhum momento eu via brincadeira. Até todo momento, toda cena que eu fiz... seriedade ali. Toda a seriedade, porque a gente encarava aquilo com muita seriedade. Toda simulação que eu fiz, até hoje na minha vida, a gente coloca muita vontade na cena, muita vontade. Pra tentar até mesmo deixar o máximo, chegar mais próximo da realidade possível. Isso é difícil. Você só com maquiagem, se você estiver num ambiente frio, se não tiver uma emoção, se você de repente não tiver um efeito, seja pirotécnico, ou se você não tiver uma energia de como você vai passar aquilo pro aluno, acaba que fica frio. Então o aluno sentia, mesmo sabendo, eu tô num curso, tudo que eu vou ver aqui é mentira. Mas ele sabia que aquilo dali chegava próximo de uma coisa real e causava desconforto pro aluno. Isso é algo que não tem preço até hoje. Fazer o aluno sentir aquilo, o aluno chorar em cena. Quando eu falo chorar, não é porque eu tô maltratando ou fazendo ele correr quilômetros, que a gente também não faz isso. Mas é você estar numa cena, aquilo te desestabilizar. E você chorar, cara, isso não tem preço. E isso, assim, quando eu falo de chorar, não é que eu quero ver o sofrimento. Chorou porque ela achou uma brecha. Essa brecha é a fraqueza dela. E tem que trabalhar aquela brecha. É onde depois eu vou trabalhar. Dependendo do aluno, ou eu faço de novo, se eu ver que ele tem condições, eu vou trabalhar, não naquele momento. Em outro momento eu vou trabalhar essa cena de novo. Que eu quero que ele saia daqui sem essa dor. Então a gente ainda tem essa fraqueza. Assim como tem aluno que chegou lá que não conseguia entrar na água, porque a gente tinha salvamento aquático também. Tinha também. E o aluno não conseguia entrar na água. Eu falava, eu vou botar esse aluno na água. Muda o meu nome se eu não botar, mas não é botar força. É fazer ele entrar sozinho. E às vezes, não consegue entrar sozinho? Vai entrar comigo. Eu vou te mostrar que você pode. Fazer curso de APH não é só dar aula. Você tem que encorajar o aluno. Você tem que mostrar que ele pode. Hoje, uma das maiores dificuldades que eu vejo quando o assunto é ministrar treinamento de atendimento pré-hospitalar, não é só você dar aula. É você mostrar para o teu aluno que ele é capaz. Por que você está fazendo um curso de atendimento pré-hospitalar? As pessoas já pararam para pensar por que as pessoas fazem curso de atendimento pré-hospitalar? Ela tem um propósito. E se a gente parar para analisar o propósito universal da APH, é o quê? Salvar vidas. Aí eu pergunto, será que todos estão preparados para salvar vidas? Às vezes precisa de um empurrãozinho. Como que a gente vai dar esse empurrãozinho? Motivando, levando ao extremo, fazendo passar sufoco, enfrentando o seu medo. Antes, eu tenho pavor de água, eu vou fazer você entrar. Eu vou pensar em um jeito de fazer você entrar. Sem te machucar, sem fazer com que você saia dali, né, de repente com o psicológico lá embaixo. O seu psicológico precisa descer. Em um momento ou outro, o teu psicológico precisa descer. Eu faço isso com o aluno também. Eu acho que isso é justo. Mas assim, a empresa ou o instrutor precisa saber dosar isso aí. A mesma mão que bate tem que saber fazer carinho. É muito fácil você, como instrutor, ficar só batendo. Vou fazer o aluno ficar desmotivado. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Difícil é você saber oscilar. Ou seja, fazer a energia dele lá embaixo, o psicológico dele lá embaixo, depois você fazer ele se sentir o melhor socorrista do mundo e você ir dosando. E quando termina o curso, ele olha pra você e fala, é a melhor experiência que eu tive na minha vida. Aí você alcancei o que eu queria. Sensacional. É isso. Seria basicamente isso. Sensacional. E professor, você falou que teve, né, as turmas foram crescendo, né, o máximo que você teve aí, né, 90 alunos ali. Como que foi isso depois? Né? Teve outras turmas, você deu continuidade? Então, teve. Então, 2007 a gente começou a estruturar o CNPJ, 2008 entrou com o curso do bombeiro. Né? 2008 virei bombeiro e nesse período eu montei uma empresa. A sócia é minha esposa. Sensacional. Já pega esse gancho. Quem é seu sócio? Esposa. Melhor sócio hoje, na minha opinião, mas as pessoas falam, mas a esposa você pode separar, então já acho que já tá fracassando. Se você entra num relacionamento achando que ele já pode acabar, então melhor nem entrar, cara. Você já tá pensando. O casamento é a sociedade. É a sociedade também, isso aí. É a sociedade. Então hoje minha dica, que funciona muito bem comigo, se você quer ter um sócio, que seja sua esposa, cara. Né? Ou você vai ser sozinho. Eu falo assim, mas logicamente a gente tá generalizando, de repente você pode ser meu sócio e a gente vai se dar bem. Hoje ela eu não vejo pessoa melhor no momento, e a gente criou a empresa e ela andando ali lado a lado comigo. Foi um período tenso, a gente viu períodos, assim, formação do bombeiro, turma, lógico que no período de formação a gente teve que cortar Deu uma parada, né? Teve que parar.
a gente se ausentou um pouco do curso só naquele período e depois a gente voltou com força total. E quando a gente voltou, a gente praticamente não parou. De 2008 até, sei lá, 2018 era intenso a PH. Quando eu falo que era intenso, por que era intenso? Porque a gente tinha turma praticamente todo mês, quase todo mês. A gente ficou uns 10 anos assim, todo mês. Era janeiro, fevereiro, março, ou de repente fevereiro, março, pulava um mês ou outro. Né? Não vou falar que eram uns 12 meses, mas em média de 6 a 8 meses dando aula direto no ano era. E dali pra... Vou botar dali pra cá, mas assim, nesse lapso temporal, a gente formou muita gente. E a gente começou a pegar empresas. O impulso foi tão grande, a visibilidade em São Gonçalo, em Niterói, Rio de Janeiro foi tão grande que algumas empresas falaram, quero você na minha empresa dando aula. Tanto que a gente formou mais de 800 pessoas na companhia Shell. Caramba, sensacional. Multinacional. E quando eu falo Shell, não estou falando do posto de gasolina, eu formava nas estruturas empresariais mesmo, Barra da Tijuca, Barueri, Vitória. Eu ia nesses lugares para dar aula e formar socorristas. Então, assim, passei muitos anos também dando aula nesses lugares, formando socorrista. E é outro mercado também, né? Outro mercado, trabalhar em company. Você está atendendo uma empresa. Tem as pessoas que querem se posicionar no mercado, quero fazer um curso de socorrista ou de vigilante, mas aí você encontrou outro público, né? O público institucional. As empresas necessitam também que treinem. E o bacana assim, que eram pessoas que não eram da área. Era gerente, era um treinamento. Era treinamento que todo mundo tinha que fazer. Isso eu acho legal das multinacionais. Que tipo assim, vai ter uma equipe de socorrista voluntário. Então, cada pessoa do setor, eu preciso de 10 do setor, então vai lá. Ou então, preciso que o setor inteiro faça esse curso. O setor inteiro fazer o curso com a gente. Então, é uma visão no padrão internacional. E eu gosto de falar isso porque quando a gente fala de atendimento pré-hospitalar, boa parte do nosso conteúdo, 90% dos nossos conteúdos vem lá de fora. Então, se eu falo de um livro hoje, a gente vai falar do PHTLS, vem lá de fora, do ITLS, e a gente tem uma lista gigante. Então, a base nossa para dar aula hoje em dia são internacionais. E essa empresa, ela usa todo esse padrão lá de fora. Não, eu quero que os meus funcionários façam X horas de carga horária desse curso. E foi daí que a gente começou a crescer. Mais ainda, quando a gente começou a pegar treinamento empresarial, além do know-how, né, tem a parte financeira, que também é diferenciada. Sim. Né, você acaba capitalizando mais também, você tem mais recurso. Então também é algo que ajudou muito a alavancar a empresa. Sim, legal. Então, professor, você disse que passou por vários quartéis ali que foram verdadeiras escolas, né? O que o socorrista aprende na prática que nunca vai aprender ali em sala de aula? Eita, isso aí a gente já deu um spoiler, né? O que você vai ver na prática que a gente não consegue muitas das vezes transmitir em sala de aula é essa parte do psicológico. Isso é fato. Técnica todo mundo aprende. Se eu falava assim pra você, já fez reanimação alguma vez, Carlos? Já reanimou algum boneco? Não. Não tem noção de profundidade, como que faz? Nas Forças Armadas a gente fez algumas instruções, mas não é algo que se pedir pra fazer aqui, vai fazer com 100% de técnica, vai conseguir? Não. Mas se eu pegar você 10 minutos e falar, Carlos, você tem que colocar a mão assim, parte hipotenar no tórax da vítima, vai comprimir de 5 a 6 centímetros numa frequência de 100 a 120, cara, você vai fazer. Sim. Eu consigo te doutrinar isso. Isso é fácil. Técnica. Onde eu quero chegar? Todo mundo pode ter técnica. Basta treinar. Basta ter um segmento. Agora, uma coisa que eu não consigo garantir que todo mundo vai ter. Psicológico preparado. Se eu ver uma criança, de repente, perdendo a vida Será que todo mundo que está assistindo esse vídeo consegue imaginar se, de repente, eu participo de tô andando na rua e vejo um carro atropelar uma criança e ver essa criança agonizando, será que todo mundo vai ter o sangue frio de ir ali colocar a mão na vítima e fazer o atendimento, prestar os primeiros socorros? Será que todo mundo vai conseguir ver essa cena e agir com tranquilidade? Ou será que o coração vai acelerar, a voz vai meio que agarrar, vai começar a bater um certo desespero, vai sentir uma angústia? Isso é o diferencial. É isso que a gente tem que preparar as pessoas para esse tipo de mercado. Você vai lidar com vidas. Uma coisa que eu sempre pergunto pro pessoal,
Hoje a PH parece que virou moda. Eu vou fazer porque eu posso trabalhar no SAMU, vou botar aquele macacão, vou colocar um óculos e vou ficar maneiro na foto, vou botar uma foto no Instagram e aquilo vai hypar, né? Isso é a parte mais fácil, mas será que todo mundo que tá dando aula, tá ensinando essa pessoa que age dessa maneira, que a PH não é só isso? Quer ver uma pergunta fácil? Se hoje eu pudesse, né, se eu pudesse escolher, Carlos, eu vou fazer um atendimento e pela uma ação do destino, a sua mãe foi vitimada. Eu vou te perguntar, quanto vale a vida da tua mãe, Carlos? Caramba, vale... R$10 paga a vida da tua mãe? Não. 200 conto? 500 mil? Nada. Então você consegue entender que eu lido com bens imensuráveis? As pessoas que eu atendo têm pai, têm mãe, têm uma família esperando em casa. Então eu não posso encarar atendimento pré-hospitalar como uma brincadeira. Eu não posso ensinar meu aluno que você só vai na sala de aula, você só vai fazer uma técnica, você vai... Não, você está lidando com bens imensuráveis, que para aquela... tem alguém esperando ela em casa. Entende? As pessoas que a gente atende tem alguém esperando em casa. Então você é responsável por tentar fazer o melhor pelaquela pessoa. Então isso eu tento passar pro meu aluno. Cara, você está cuidando de vidas. E essa vida para os familiares dela não tem preço. E você é responsável por isso. Então você tem que dar o seu melhor. Você tem que mostrar o seu melhor ali na prática, com todo o seu conhecimento, para tentar tirar ela daquela situação e fazer ela chegar da melhor maneira possível em casa. E só de você falar da minha mãe aqui já me levou para um pensamento desconfortável. Imagina a gente estando na cena. Pode ser minha mãe, pode ser minha irmã. Então, assim, a gente tem que pensar nisso mesmo. É uma reflexão que eu faço com todo mundo, sabe? Porque se a gente não pensar dessa maneira, a gente vai achar que é algo simples. É só ali fazer um curso. Eu faço uma coisa com os meus alunos, o seguinte, eu brinco dizendo que a gente vai assinar, tem um contrato, mas esse contrato é um outro tipo de contrato, né? Eu brinco com o meu aluno e falo, a gente vai fazer um pacto agora, um contrato, eu e você. Qual é você tá pagando o curso, não tá? Então, se você tá pagando, eu sou obrigado a te dar uma coisa, conhecimento. O aluno entra, ele faz a matrícula, paga a mensalidade, eu me sinto na obrigação de passar conhecimento para ele. Mas se eu passar só o conhecimento para ele, isso me garante que ele vai ser um bom aluno? Não. Ele pode, de repente, pegar aquele conhecimento, eu vou digerir esse conhecimento, eu vou pegar, eu vou estudar, eu vou me dedicar. Ou ele ouviu aqui, saiu e não vou praticar. Será que ele vai ser um bom aluno? Não vai. Então eu faço o seguinte, olha só, 50% é responsabilidade minha. 50% eu vou te mostrar o caminho da onde você tem que chegar. Os outros 50% é dedicação sua. Então a gente é uma equipe hoje. Eu te dou 50% da responsabilidade, os outros 50% a responsabilidade é sua. Você tem que correr atrás, tu tem que estudar, tu tem que praticar, tu vai ter que se dedicar. Se não fizer isso, você não vai chegar na excelência. Então seria basicamente isso aí. Até para o aluno sentir, cara, ele tá me cobrando também, né? Porque se você não... Porque hoje, como tudo na vida, se você fizer de maneira superficial, você vai ser igual a todo mundo. Sim, hoje certeza. A gente tem que estar em cima da média. Com certeza. A gente vê o professor que foi aprovado, né, em mais de 5 concursos, se eu não me engano, que estava no último podcast aqui da Bravo. Sim. Então, quanto tempo esse cara estudou? Sim, dedicação. Ele falou que passou mais de 24 horas estudando, praticamente o dia inteiro. Sim. Dedicação. Se hoje ele passa no bombeiro como oficial, passou para soldado, isso por quê? Porque ele se dedicou. Sim. Você acha que se ele de repente não abrisse mão de ir pra uma balada, de repente de ir pra farra, você acha que ele ia passar em todos esses concursos? Não. Não, ia dedicação. Ele falava que sonhava com as questões. Você vê o nível de imersão que ele... Não é? Ele sonhava com aquilo ali e no outro dia ele conseguia resolver. E cortando aqui o podcast, um pouquinho dessa temática, aproveitando que a gente tá falando nisso, né, vamos divulgar, né? A gente tem a Level Up, que é o curso preparatório, então a gente vai deixar o link aí em qualquer momento do podcast, em algum momento na tela. Se você pensa em fazer prova para o bombeiro, para a polícia militar, não deixe de clicar no link que vai estar aparecendo aí na tela, procura Level Up, ou o pessoal da Bravo Solutions que vai te direcionar, né, que eles vão estar explicando tudo, de como você faz a matrícula, de quais são os dias, como vai ser, se vai ser imersão, se vai ser online. E também tem aí o curso Operação e Resgate, que a maioria já conhece aí, curso de atendimento pré-hospitalar, tá? Também quem tiver interesse em fazer curso de atendimento pré-hospitalar, só clicar no link aí ou seguir nosso Instagram, que em qualquer momento deve estar aparecendo aí na tela. Sensacional, beleza? Professor. Uma pergunta aqui muito interessante, né? Com certeza você já viveu eventos ali extremamente desafiadores, né? Explosões, desabamentos, afogamentos, mortes, enfim. Qual ocorrência marcou, né, você como ser humano, assim, você fala, não, isso aqui de fato eu não consigo esquecer? Cara, são vários, né?
Só pra gente falar, assim, depois que eu ingressei no bombeiro, eu passei por bastante quartéis no Rio de Janeiro. Só pra gente fazer um resumo aqui, minha primeira unidade foi o quartel de Santa Cruz, pertinho, né? Eu morava em Rio Bonito na época, ia pra Santa Cruz. Depois de Santa Cruz eu fui pra Campo Grande. Depois de Campo Grande, Barra de Guaratiba. Barra de Guaratiba eu consegui uma permuta, fui pra Ramos. Ramos tive uma experiência também muito bacana, eu gosto de falar dessa experiência. Eu trabalhei com o subtenente Trajano, muitos anos que eu não vejo, né? Acho que com certeza já deve estar na reforma. E o tenente Maximiliano, um enfermeiro, cara de excelente qualidade. Acho que a gente tinha dois extremos ali, o Trajano com uma habilidade tremenda de lidar com a população, subtenente Trajano, e o tenente Maximiliano, uma habilidade tremenda com a ciência. Tanto que hoje ele é instrutor do NEP do SAMU de Niterói. Cara, legal. Excelente. Quando eu conheci ele, no meu primeiro serviço em Ramos, quando a gente estava nessa ambulância que a gente chama de ambulância intermediária, eu achava que ele era médico, só para você entender a postura dele. Sim. Um enfermeiro, bem posicionado, bem estudado, cara, eu olhava assim, cara, esse cara é médico, trabalhando com médico. Depois de, acho que, do segundo ou terceiro plantão que eu descobri que ele era enfermeiro. Cara de excelência, de excelência. Foi um quartel que eu comecei a sair da minha zona de conforto. Eu morava em Rio Bonito, todo mundo apelida de Rio Bonito de roça. Não tinha muito contato com comunidade. Foi onde o Trajano me ensinou muitas habilidades de como você entra e sai de uma comunidade. Que, querendo ou não, você tem que ter... Nascimento, você tem medo? Hoje eu não tenho medo, graças a Deus não tem. A gente sabe entrar, sabe sair. O bombeiro tem boa aceitação, mas também é tudo do jeito que você chega, né? Então, hoje em dia... teve uma vez contar uma história aqui. Se eu não me engano, foi no quartel de Campim. Foi no quartel de Campim ou do Meia. Eu esqueci o oxímetro dentro da casa do paciente. E ficava dentro de uma comunidade. Dentro de uma comunidade. Dominada. E beleza. Voltei pro quartel e tal. Em dado momento a gente deu falta do oxímetro. Meu Deus, só pode ter ficado na casa do paciente. E às vezes a gente conseguia entrar na casa do paciente porque o solicitante ou o parente encontrava a gente na barricada. Sim. Ia com a gente de ambulância até lá. Eu falei, preciso pegar o oxímetro, senão eu vou ficar preso. Né? Pô, o oxímetro que a gente tem na ambulância é R$2.000, R$3.000 aproximadamente. Né? Eu falei, vou ficar preso. Não, vamos lá. Eu tava na troca de serviço, acho que eu tava dobrando, alguma coisa do tipo. O condutor que tava não queria ir. Falou, não vou entrar não. Eu falei, não vai entrar não? Não. Não, fica aí, eu vou. Fui a pé, subindo assim a ladeira. Tá maluco? Aí lá tinha uma guarita lá em cima. Fardado de bombeiro, subi lá, ó, bonitão. Fala, irmão, tudo bem? Técnica do Trajano, irmão. Fala, tudo bom, irmão? Pô, bombeiro, fiz o atendimento hoje aí de manhã, esqueci um material aí. Pô, se eu não pegar esse material, eu vou ficar preso. Não, bomba, vai lá. Fui lá na casa da mulher, toquei a campainha, peguei o oxímetro e voltei. Cara, Nascimento, você é maluco? Falei, não é maluco, pô. Nosso trabalho, a gente tá fazendo nada demais. Tudo é o jeito que você chega, se apresenta, lida. Então, acho que essas habilidades foram essenciais. Aí, beleza. De Ramos, eu consegui ir reduzindo. De Ramos, eu fui pro Meyer. Do Meyer, fui pro Central. Central, a gente vai dar uma pausa aqui para poder falar do Central, que, lógico, eu tenho respeito e carinho por todos os quartéis. Passei por Campim também, um quartel que corre bastante, mas o quartel Central foi uma das melhores escolas que eu tive a nível CBMES. Até porque a gente pega... Quando eu fui pro Central, o Rio de Janeiro vivia um momento que região metropolitana, quem tripulava a ambulância do SAMU éramos nós. Naquela época, quem tripulava a ambulância do SAMU era o bombeiro. Sim. Ou seja, todos os civis saíram do SAMU e quem tripulava a ambulância do bombeiro, do SAMU, era o corpo de bombeiros. Então, como que a gente atuava? A gente fazia duas funções. Como você estava com a ambulância do SAMU, né, a ambulância aérea do SAMU, toda configurada do SAMU, somente os militares, que eram do corpo de bombeiros, a gente fazia as duas demandas. Eu fazia a demanda do SAMU e fazia a demanda do bombeiro. Ou seja, falando a grosso modo, é como se eu tivesse... fazendo todos os tipos de atendimento domiciliar, que seria, em tese, praticamente, né, a atividade fim do SAMU, e fazia toda a parte de emergência, salvamento, atropelamento, colisão, que é, né, específico do bombeiro. Então a gente fazia os dois. Então era comum, em alguns dias, você fazer 13, 17 eventos.
que é muita coisa. Tu consegue imaginar 17 eventos por dia? Lógico que a gente não consegue estipular assim, cada evento você faz em meia hora, cada evento você faz 1 hora. Pode ter um evento que você faça em 40 minutos e outro você faça em 1h30. Eventos que você fala são ocorrências. Atendimentos, ocorrências. Ali. Se a gente bota 17, se cada um durasse 1 hora, a gente tem 17 horas. E tem evento que você sabe que você trabalhou mais. Então, assim, era uma rotina exaustiva demais. A gente trabalhava muito, né, nessa época. Então, no Central foi uma escola. E pegando essa pergunta que você falou, o quartel que te marcou e os eventos que me marcaram, tudo começou no Central. Logicamente que tem outros eventos, cada quartel vai ter um evento específico, mas eu acho que o quartel que eu mais presenciei e mais tive aprendizado foi o quartel Central. Isso tudo começa em 2010. Se você parar pra pensar, cara, antes começou em 2004, entrou no Bombeiro em 2008, em 2010 ele já tá falando evento de grande, né, de crise, vamos chamar assim. Ou seja, quando a gente fala evento de crise, é aquele evento que tem uma grande proporção. Em 2010 a gente teve o Morro dos Prazeres. Não sei se vocês vão lembrar, aquele desabamento. Teve o Morro dos Prazeres e Morro do Bumba, quase na mesma semana. E ali foi onde a gente colocou o psicológico à prova. Cara, vamos ver se o psicológico tá bom. Lógico que você não fica pensando isso. Mas ali eu fui testado. Teve uma cena que no final a gente pode comentar, em algum momento do podcast a gente pode comentar um pouco sobre ela, mas você chegar num local, você vê mais de 15 casas igual papel, entende? Sim. Tudo amassada, toda soterrada, e você vê laje como se fosse um... Acabou a laje, não tem mais nada, a estrutura está despedaçado. Pessoas extremamente desfiguradas pela compressão de todo esse material em cima dela e fora dos limites compatíveis com a vida, consegue entender onde não tem mais o que fazer. Foi um cenário bem caótico. E assim, e pelo incrível que pareça, ali naquele momento, o psicológico estava 100%. Naquele momento, nos primeiros momentos, estava 100%. E só pensava em trabalhar, buscar vida. A gente queria achar vida. Pô, achou de repente situações que não tinha mais o que fazer? Deixa você triste? Deixa. Mas às vezes você tá tão focado em buscar a vida que, cara, esse aqui eu não consigo resolver mais. Quero que o pessoal entenda o seguinte, eu não tô desmerecendo ou não estou tendo empatia pelo aquele acontecido. Não é isso. Quando a gente está numa situação de sinistro, eu tenho que estar focado. Imagina só, eu não tenho mais o que fazer aqui com essa xícara, eu vou ficar preso a essa condição e não vou conseguir avançar por essas 3. Então, assim, eu tinha que esquecer aquilo dali. Sim. Aquilo não podia ficar na minha cabeça. Meu mindset tem que mudar, cara. Vamos buscar outra solução. Qual é a outra solução? É busca e salvamento? Vamos buscar então quem está vivo, quem tem possibilidade de estar vivo. Então, quando eu encontrava pessoas que não tinham mais o que fazer, eu conseguia virar a página. Virei a página, não tem mais o que fazer. Tu pensa, foi um acontecido, aí respeitando a crença de cada um, foi obra do destino, foi um acaso, infelizmente, enfim, eu esqueci aquilo dali e é pro meu próximo objetivo. Vamos caçar qual é o nosso próximo objetivo, é encontrar alguém com vida. E ali teve momentos bons e momentos ruins. É o que eu sempre falo. Vai haver momentos ruins que você tente tirar alguma lição desse momento ruim. Sim. Infelizmente, todo mundo que escolheu o atendimento pré-hospitalar vai precisar lidar com isso. Isso já deixa essa dica para vocês. Todo mundo que quer ingressar no mundo da emergência, prepare seu psicológico, porque nem sempre a gente vai ganhar. As pessoas às vezes querem vender o seguinte, você é socorrista, você é bombeiro, você só vai salvar, você vai ser o herói. E nem sempre a gente é o herói, às vezes a gente perde, pô. E muitas das vezes tem perda que machuca. Você chega em casa, às vezes você chora. Sim. Às vezes você chega em casa, você tá mais calado, a sua família pergunta o que aconteceu, você não quer falar de tão violento foi aquele cenário que você viu, você não quer levar pra tua família. Sim. E às vezes você guarda aquilo. E dependendo da maneira que você guarda, isso pode te fazer mal. Hoje a gente vive num mundo que as pessoas estão tendo um olhar diferente pra saúde mental. Sim. E é uma deixa que eu já deixo. Pô, todo mundo que trabalha com atendimento pré-hospitalar tem que ter um cuidado com a saúde mental. Que você vai ver coisa que as pessoas normais ou convencionais não vão ver. Você vai lidar com dor que pessoas nem imaginam. Entende? Então você lidar com isso é um pouco complexo. É bem pesado. Uma curiosidade aqui, professor, como que você lidava com essa vida praticamente sem descanso com suas turmas ali, né, de ensino? Antes de te responder isso, eu posso passar uma situação que me marcou aqui? Eu acho que
antes da gente falar Pegando esse gancho ainda do Morro dos Prazeres, só para o pessoal entender o que é lidar com a dor, porque isso me machucou durante muitos anos. Deixa eu só explicar isso para vocês. Isso machucou durante muitos anos e hoje é uma cicatriz. Então, dependendo da experiência que você tiver dentro do atendimento pré-hospitalar, naquele momento pode te machucar. Vai te deixar triste, você vai acordar de noite espantado, lembrando daquela cena. Hoje, você passa por isso, Anderson? Não tô dizendo que eu sofri. Eu acho que eu aprendi a lidar com algumas coisas. O meu corpo aprendeu. Não tô dizendo que eu não vou sentir. Eu vou sentir, mas é de maneira diferente. E eu passei por uma situação no Morro dos Prazeres que ficou gravado no meu coração até hoje. Eu não consigo esquecer. Então, conforme eu falei, tinha situações que não tinha mais o que a gente fazer. Não tinha como. Limites incompatíveis com a vida. Então a gente estava ali trabalhando o dia inteiro, tirava bloco de pedra, coluna quebrava, enfim, todo aquele material o dia inteiro, chuva, você molhado e não tem hora para comer, e quando você come são aqueles lanches que a gente precisa fazer de maneira rápida. E enfim, a hora foi passando. Quando chegou, se eu não me engano, por volta de 3, 4 horas da tarde, se eu não me engano, a gente conseguiu acessar um local. Eu separei essa foto para vocês, tá, pessoal? Depois vai estar rolando em algum momento aí do podcast. Que a gente conseguiu acessar por trás de uma casa uma garagem. E nessa garagem a gente ouviu um som. A gente chamava e era respondido somente por um estímulo verbal. Tem alguém aí? A gente conseguiu ouvir a voz de uma criança. E, cara, era tudo que a gente queria. Porque a gente estava ali lutando, querendo o quê? Achar uma vida. E naquele momento a gente achou. Então, cara, a gente vai dar toda a nossa energia vai pra ali. E foi o que a gente começou a fazer. Vamos começar a abrir espaço. Tava com muita lama. Pra você ter ideia, pra gente acessar essa garagem, a gente tava com corda na cintura, amarrado. Caramba. Porque tinha momento que você ouvia, tipo uma onda de lama. Imagina você tá numa praia, a gente vê aquele barulho da onda, mas um barulho mais denso. Sim. Muitas das vezes você ouvia isso. O que era? Deslizamento de massa, ou seja, um novo deslizamento no local. Então, por isso que a gente ficava com corda. E teve uma hora que a gente começou a cavar ali, contato verbal com a criança, tudo bacana. E, se você tá ouvindo a voz, sinal que tem vida. E se você ouve, é sinal que tá próximo. Só não tinha campo visual. Tinha muito escombro dentro de uma garagem, enfim. E beleza, a gente cavando ali com a mão, com o pá, com o material que tinha. Eu sei que em determinado momento a gente começa a ouvir um barulho denso, monstruoso. Como se fosse uma avalanche. Um novo deslizamento, mas sendo que na nossa direção. Nossa. Nesse momento, o que a equipe fez? Porque tem uma equipe que fica à retaguarda, protegendo as pessoas que estão no cenário, na zona quente. O pessoal começa a puxar a corda e tirar a gente da cena. Você consegue imaginar que você está aqui a poucos metros de alguém para salvar uma vida e de repente você é obrigado a sair daquele local? Porque naquele local está te colocando, naquele momento, a sua vida e dos seus pares estão em risco. E aquela corda é puxada. Cara, é igual imagem de desenho, dá vontade de fincar a unha assim no chão, de você ficar, mas não tinha como ficar. E contexto, né? A onda vai, aquela onda de lama, e tapa toda a garagem novamente. Tudo que a gente estava tentando fazer, desobstruir, limpar o acesso, foi tudo bloqueado novamente. Cara, naquele momento a nossa energia ainda não desceu não. Assim, você fica frustrado, não vou mentir. Mas o nosso objetivo era salvar, e a gente estava com isso na cabeça. Então vamos salvar, vamos continuar. E a gente continuando. E a hora foi passando, a noite foi caindo. E minutos depois a gente conseguiu o nosso objetivo. Mas não foi do jeito que a gente queria. A gente conseguiu achar o garoto, a gente conseguiu pegar o garoto, mas naquele momento já era tarde demais. Ele não estava com vida. Isso me machucou bastante. Sabe que a imagem que eu tenho, deixa eu ficar arrepiado. A imagem que eu tenho é como se eu tivesse na mesma distância que a gente está aqui, Carlos. Se eu quisesse, de repente, apertar a tua mão. E quando eu tô quase apertando tua mão, de repente, do nada, algo maior do que a gente nos obriga a gente se afastar. Então, basicamente, naquele momento foi isso. E me marcou até hoje. E um momento, de repente, me fez mal. Hoje é uma cicatriz. Mas é o que eu falo, se você não souber trabalhar, essa cicatriz pode virar algo grande. Então... de fato, professor, você falando aí, eu montei aqui a imagem na minha cabeça, imaginando meu sobrinho, a minha filha. A gente imagina. É algo muito forte. Eu tô até me segurando aqui para não me emocionar, né? A gente fica imaginando assim um pai que tá ali, eu não sei se algum dos parentes estavam perto, né, torcendo para vocês salvarem a vida dele e, né, por esse episódio aí ter, né, que abandonar, enfim, é algo assim
assustador, né? É muito, muito. Eu também me emociono demais quando eu vou falar dessa situação. Eu gravo, eu falo pros alunos e eu falo assim, não é querendo ganhar algum tipo de know-how, pelo contrário, até porque não tem porquê, mas é para mostrar o quão difícil é a gente trabalhar com esse assunto. Tamanha responsabilidade que o atendimento pré-hospitalar te coloca a situação. Hoje, né, nessa situação, foi essa que a gente foi obrigado a sair. Vai existir um momento que você vai ser obrigado a fazer uma escolha. Consegue entender? E quando eu falo de escolha, a gente pode até falar de uma matéria específica. Incidente com múltiplas vítimas, a gente chama de IMV. Né? Imagina só, você chega num cenário, um exemplo, um ônibus caiu numa ribanceira. Quantas pessoas tem dentro de um ônibus, entende? Passou de 5 pessoas, a gente já considera um incidente com múltiplas vítimas. Sim. E, de repente, eu vou contar isso também, tem um slide que eu vou mostrar isso pra vocês. Isso aconteceu quando eu tava no Central também. A explosão de um restaurante ali na Praça 15. De repente, algumas pessoas podem lembrar disso. Um restaurante explodiu, dezenas de pessoas foram feridas. A minha ambulância foi a primeira a chegar no local. Então, quando a gente fala de triagem de vítima, muitas das vezes, lógico que isso entre aspas, basicamente você precisa fazer uma escolha. Quem tem maior possibilidade de vida? Quem tem maior possibilidade de ser salvo? Então a gente vai passar. Pô, tá respirando? Não. Pô, você classificou, cinza. Né? Opa, tá respirando, legal, tem possibilidade. Essa aqui tá andando, então bem, você é verde, vai sozinho. Então, muitas das vezes você vai ter que escolher quem você salva primeiro, quem vai receber o atendimento primeiro. Isso também não é fácil. Demorei um tempo para aprender aprender e entender a técnica de como que eu trato no ambiente, né, no holocausto desse. Como que eu faço, como que eu aplico a técnica, né, de atendimento para que a gente fala até o método START para incidente com múltiplas vítimas. Isso também no início não é fácil não. Você entender. Por quê? As pessoas têm a ideia do seguinte. As pessoas sentem, eu falo porque eu senti isso também. O aluno sente o seguinte: parece que eu estou escolhendo quem vive e quem morre. Mas não é, você não está escolhendo. Você vai aplicar a tua energia para quem tem maior chance de sobrevida. Sim. Entende? Exemplo, se tem uma pessoa em parada, dependendo do recurso que você tiver, você não pode reanimar aquela pessoa ali na cena. Porque se você reanima, você está tirando a possibilidade daquela pessoa que está com sangramento, com uma compressão direta, um curativo compressivo, de repente estancar. E você teria a possibilidade de salvar. Então essa é a regra. Essa é analisar e ver quem tem... Se você faz RCP aqui, se você reanima essa pessoa que já tá ali, que já não está mais respirando, é uma vítima de trauma, aquela pessoa que está sangrando vai morrer. Porque quando você for para ela, já sangrou o suficiente para entrar em parada cardiorrespiratória. Então você lidar com triagem, você tem que saber isso aí. Precisa entender como que funciona esse processo de triagem. Senão você desequilibra. E assim, nem parece, porque você é simpático, conversa, alto astral, né? Passando por todas as experiências assim, a gente imagina que é uma pessoa, né, um pouco amargurada, enfim, mas não, a gente vê uma pessoa totalmente diferente quando você chegou aqui. Sim. Eu não sei explicar. É o que eu falei. Tudo que eu tenho hoje na minha vida, quem me deu foi atendimento pré-hospitalar. Então eu carrego isso como um troféu. Quer ver uma coisa que me chama muita atenção? Eu vou falar não no meu campo visual, pelo que as pessoas me falam. Pelas unidades que eu passei. Cara, quando eu chego no quartel, você falou, pô, se você é conhecido, às vezes eu chego no quartel, todo mundo fala, cara, é o professor. Sim. E é ruim, às vezes, você passar por isso, sabia? Porque as pessoas esperam muito de você. Tem dois fatores. A pessoa espera muito de você, que eu acho plausível, legal. E tem outros que você, de repente, pode aborrecer. Pô, chato, vai querer me ensinar. Vem pra cá pra dar aula. Sim. E às vezes, cara, eu me respeito. Se você trabalha comigo, eu não vou ficar te ensinando. Depende. Você quer aprender? A gente pode dividir conhecimento? Show. Agora, eu não tô ali pra te ensinar. Não é minha função. Ou seja, então não é uma obrigação. Por que eu falo isso? Porque de repente você não é bom de trabalho. Você não é bom de trabalho. E você não quer aprender. Se de repente eu te der uma dica, você não quer absorver, eu vou conseguir mudar? Só se eu te escrever, eu vou te participar. Fulano tá fazendo errado. Entende? Então, eu não vou ali com essa intenção. Cara, o que eu falo pro pessoal, minha linha de raciocínio é essa aqui, ó. A gente faz esse caminho. Quer vir comigo? Pô, vambora. Vamos somar? Vamos. Hoje a maioria da equipe que eu trabalhei sempre foi 100%. Eu posso falar. Assim, tem pessoas que marcam a nossa vida profissional. Então, assim, em primeiro lugar tá o Salles do Central, mesma graduação que eu. E Salles, a gente teve um bom... Salles não tava no Morro dos Prazeres comigo, não foi o Salles, não. Mas
a gente tinha um bom entrosamento. Por quê? O Salles sabia que eu era muito bom no APH, essa parte de trauma. Então ele falava, Nascimento, quando for trauma, o que você falar é lei. E Salles já era muito experiente com essa parte clínica, ele já trabalhava em hospitais. Sim. E falou, quando for parte clínica é minha. Eu falei, já é. Então a gente ali dividia, não tinha esse negócio, porque eu sabia mais, não. A PH eu podia opinar um pouco mais. Quando era clínica, ele opinava um pouco mais. A gente respeitava um outro. Né? Eu poderia citar vários outros aí. O último também, que, pô, a gente trabalhou muito. Cabo Costa. Costinha mandando um abraço aí. Um salve aí pro Costa e pro nosso... pro Salles Silva. Costa também, cara, um cara bom de desenrolo, bom de prática. A gente tinha um entrosamento também super maneiro. Então é isso. Quando você chega em um local... você às vezes chama atenção. E aí? Então eu me sinto no seguinte, eu acho que se eu vendo um produto, exemplo, se eu vendo o curso, se eu tô ensinando, as pessoas estão vendo meu vídeo falando que você tem que estar com a moral elevada. Quando eu chego no quartel, qual é a imagem que eu tenho que mostrar? A imagem que eu vendo. Ou seja, tu tem que ser o que você é, irmão. Então, o que eu sou dentro do curso, eu tenho que ser dentro do quartel. Se eu sou vibrador no curso, eu tenho que ser vibrador no quartel. Então, essa é a minha linha de raciocínio. E a gente vai chegar já, e eu não posso deixar de contar essa história, que a gente falou muito do centro do Rio, né, como o quartel central como uma escola, e a gente faz um avanço pro 20º. 20º também é a minha referência até hoje também. Palho Duro, se não for um pouco acima do quartel central. O quartel de São Gonçalo é uma escola, irmão. Sim. É uma escola. Eu tenho amigos aí, Miranda, Vitor, já com certeza já caíram lá em algum momento e vai poder concordar com isso. Porque a rotatividade de evento é muito grande. Tem uns eventos, né, que eu posso dizer que... Rotatividade de evento seria o quê? Tipos de evento. Tipos, tem graus de eventos. É o evento que eu posso falar para vocês que é de classificação verde, que a gente vai falar que é um evento mais simples. E eu tenho um evento de classificação vermelha, aquele mais sério, baleado, atropelamento, amputação. Sim. Então isso tudo você vive ali no quartel de São Gonçalo. Eu costumo dizer que, assim, cada plantão ali você não sabe o que te espera. Não que nos outros quartéis sejam diferentes. É porque o número de eventos nessa região, quartel central, vou falar o que eu acho mais, ó. Campinho, Realengo e Campo Grande. Eu acho que são os quartéis que mais correm. Depois aí começa a vir São Gonçalo, Niterói. Sim. Ou seja, esses quartéis que tem um número de evento maior, de 2 ou mais, você pega muito evento de classificação menor, mais tranquilo, classificação verde, ou seja, não é um evento... É o evento mais bobo, desculpa o termo. Quando eu falo mais bobo, de repente é só uma pessoa que desmaiou, sim, sabe? Não é nada tão urgente ou de classificação de emergência. E você já sabe da classificação na hora? Sim, através da tua avaliação. Na hora... Existe o seguinte, quando gera um evento... olha só, a viatura SE 422, tomar aposta para evento de mal súbito. Aí, de repente, a gente faz uma comunicação. Que tipo de mal súbito? O solicitante falou que é uma hipoglicemia. Poxa, aí você já pensa, o paciente é diabético? Não, ou de repente, quer ver, muito comum também, paciente, sei lá, de 20 anos, fazendo atividade física na academia, crossfit, mas de repente não tomou café da manhã. Feito. Entende? São coisas que de repente, com o aumento, né, do carboidrato ali, do açúcar no sangue, já vai resolver aquele problema ali. Sim. Entende? Mas aí a gente pode fazer, através da regulação, a gente vai fazer um contato da regulação e vão indicar, faz 2 ampolas de glicose hipertônica. Mas aí, antes disso, a gente faz o controle glicêmico, a gente vai fazer a verificação glicêmica, melhor dizendo, desse paciente. Poxa, e a gente percebeu que está muito baixo. Então, ele precisa de um açúcar, né, de uma energia. A gente tem uma medicação na ambulância que vai fazer um aumento dessa energia, que é a glicose hipertônica. Então a gente vai ver qual é o problema ali e vai ver se dá para consertar dentro da viatura. Se dá para consertar dentro da viatura, beleza, estabilizou o paciente, 20 anos, era só uma questão de alimentação. Sim. Você normalizou, vai orientar ele a se alimentar, vai fazer contato com a regulação, pode ser que de repente a regulação libere esse paciente. Então assim, nesse tipo de lugar você pega muito isso. E ali em São Gonçalo eu peguei também desabamento. Caramba. Peguei desabamento ali e foi um evento... o que me chamou a atenção, o que me fez ser fã do quartel de São Gonçalo, eu lembro disso até hoje, foi o meu primeiro evento de trauma, foi uma colisão auto-moto. Meu primeiro dia no quartel, conhecendo a galera, chego muito tranquilo. Fui para esse evento, não foi o primeiro dia não, mas foi a primeira semana. A cinemática foi o seguinte, eu tava no hospital,
Eu tinha saído de um evento, levei o paciente pro hospital. Sim. E o pessoal do quartel tava passando rádio querendo um apoio operacional. Olha só, a gente tá com um evento aqui de atropelamento, preciso de um apoio de ambulância. A nossa avançada não estava no local, né? Tava em outro evento. O quartel de Colubandê também não estava próximo, ou seja, não tinha nenhuma ambulância empenhada, próxima ali que desse para empenhar. Eu ouvindo aquilo, acelerei o procedimento, a gente acha que estava com uma vítima mais tranquila, peguei o carimbo do médico, saí do hospital, assim que eu saio do hospital, passo o rádio. Bravo São Gonçalo, SE422, informa disponibilidade para evento. Positivo, quero anotar o evento. Eu anotei o evento e a gente foi para lá. Colisão automoto. Só quem estava no local é o ABS. ABS, aquele caminhão do bombeiro. Sim. Né? E ali ficam os combatentes. Beleza. Quando eu chego na cena, né, da colisão automoto, eu vejo o cara no chão, tava de noite. Quando eu chego perto, eu vejo o cara estricado na prancha. Ou seja, tudo bonitinho, arrumado na prancha. Sim. Olhei pra perna, curativo feito. Olhei pra cabeça, curativo feito. Eu falei, eita caramba, que coisa aqui? O pessoal do ABS, aí, Nascimento, só verificar os sinais, pegar um acesso e levar. Naquele momento ali, minha cabeça foi assim, uau, eu nunca tinha visto isso. Naquele tempo todo de bombeiro, não era comum você ver a galera do ABS fazer isso. Prestar os primeiros cuidados. Não tô falando que ninguém faz, mas assim, não era comum a gente ver. Ele espera vocês chegarem. Às vezes esperava. Na minha época, lá atrás, o pessoal esperava chegar. Só mantinha a segurança do local. Eu olhei e falei, caralho, pessoal diferente. Tinha prancha, botou o colar, fez o curativo capacete, imobilizou a perna. Lembro até hoje, fratura de tibia e fíbula e suspeita de traumatismo craniano. Uma lesão corto-contusa, né, pegando cabeça e face. Quando cheguei lá, tudo imobilizado, curativo, compressivo. Eu olhei, caramba, gostei da galera. Ali a gente começou a ter mais entrosamento. Todo evento a gente estava junto. Quando a minha ambulância quebrava, eu ia pro ABS, trabalhava com eles. Então hoje, quando eu falo do quartel de São Gonçalo, a gente teve sinergia. Sim. Eu vi muita vontade. Então assim, juntou a vontade que eu tinha com a vontade da galera e eram os malucos querendo trabalhar. Então assim, você pegava um dia que tava bradando demais, tinha um maluco descendo a escada gritando me dê evento, me dê. Isso acabou que virou um jargão lá, né? Me dê papai. Se chegar no quartel de São Gonçalo hoje e falar me dê papai, todo mundo vai falar o que tem Nascimento? Porque quando o dia tava muito intenso, eu sempre falava me dê papai, me dê mais evento, me dê que eu quero trabalhar. Isso aí foi bem bacana. Então essa é a memória que eu tenho dali, né? A motivação que a gente tem lá do quartel. Outra coisa muito importante foi o desabamento, que foi ali na área de São Gonçalo, foi no engenho pequeno. Ali eu senti medo, esse caso eu senti medo. A gente vai ver na imagem que a gente vai estar mostrando aí para vocês, a gente vai ver que teve um desabamento que atingiu algumas casas. E nessa casa, a estrutura, ou seja, a laje caiu, né? Ela desmoronou, mas ela ficou inclinada. Quando a gente chegou no local, tinha uma moça presa na laje junto com o cachorro. Estavam os dois, lado a lado. Uma de um lado, ela presa de um lado e o cachorro do outro. Sim. E muito escuro, aquele telhado, lama descendo ainda. Pela graça de Deus, os vizinhos ali, alguns trabalhavam com obra. Começou a pegar estaca, aquele negócio de metal que eles usam para segurar teto. Não sei o nome daquilo, uma viga de metal que eles usam para segurar uma estrutura. Eles tinham aquilo, a gente começou a botar na laje. Porque tava quase que... A laje, pra vocês entenderem, era assim, ó. E a vítima tava aqui embaixo. Tava aqui embaixo, inclinada. E ela instalando, porque ela tava toda rachada e quebrada. Aí tava o maluco do Duque, lá dentro. Aí subiu eu, o Ruiz. E a gente começou a tentar tirar a mulher de lá. E como que a gente tirava? Tinha que cavar. E às vezes você cavava, o cachorro te mordia. Entende? E naquela situação, e a gente tentando. A laje começava a instalar. A gente dava um passo pra trás... Quando eu dava um passo pra trás, eu olhava a Du que tava lá. Não vou largá-la aqui não. Aí o que tu faz? Tu volta, vou deixar meu parceiro sozinho? Sim. Então ali também foi um evento que... Sensacional, espírito de corpo mesmo. Muito, né? Muito. E tinha hora que eu ficava assim, Duque, vamos sair, que o negócio começava a instalar. Aí Duque olhava assim pra mim, não vou sair, não vou deixar ela sozinha aqui. Caramba. Aí tu fica também. E, irmão, aquele dia foi vibração total. E assim, o local, ele ficou tão distante pra gente montar o nosso teatro de operações, que quando precisava pegar algum material, a gente tinha que ir correndo. Pô, tipo assim, vou chutar aqui, tipo 1 quilômetro mais, mas você tinha que subir uma ladeira, desce, até você chegar na viatura e pegar o material que você estava precisando. Porque a gente foi um dos primeiros a chegar ali no local. Por volta de 3 horas da manhã ou 4, que foi chegar o pessoal do GBS, que é o pessoal especializado. A gente sozinho não conseguiu tirar ela dali. Não conseguiu. Mas assim, pergunto se em algum momento ela ficou sozinha. Não ficou. A gente não conseguiu por... falta de equipamento em alguns momentos, de repente depois chegou mais equipamento, chegou mão de obra, mas assim, quando o pessoal chegou também estava tudo estruturado,
tudo, né? A gente conseguiu firmar o local, tentar deixar ele o mais seguro possível. E depois o foco só foi na vítima e no cachorro. E o desfecho final, graças a Deus, dessa vez aí foi com louvor. A gente conseguiu tirar o cachorro, conseguiu tirar a menina. A gente até apelidou o cachorro. O nome do cachorro agora é Duque. Duque. Né? É Duque Estrada. E é isso. Esse foi um dos feitos aí em relação a eventos. Quando eu falo de evento, eu não poderia deixar de falar desses quartéis, né? Que eu tenho boas referências. Sensacional, professor. Então, outra pergunta que a gente vê que existe, né, muita colaboração entre forças auxiliares, até forças armadas, né, militares ali da Marinha que fazem curso no Exército, na Aeronáutica, também tem aqui Polícia Civil que faz curso no Bombeiro e tal. Você já instruiu outras forças auxiliares ou forças armadas, né, nessa sua carreira? Já. Então, assim, como empresa, já há alguns momentos, Marinha, sim. Legal. Mas a gente começou a aumentar o nível quando eu tava no bombeiro. Por quê? Como que foi essa história? Eu, bombeiro, tem... Então, assim, eu faço essa distinção. Tem o Anderson, o professor Anderson, eu tenho o Sargento Nascimento. Sim. É a mesma pessoa, mas cada um tem um porte diferente. De repente, tem uma postura diferente. Se eu for dar aula para militar, se eu for dar um curso para militar, cara, a postura é diferente. Se eu for dar para um público civil, é outra postura. Não posso... Eu não vou ter a mesma fala no militarismo com um aluno civil. Né? No militarismo vambora. Vocês sabem, né? Já acontece, você já foi, o negócio acontece aluno mais. A imagem do cão. Lá a gente pode falar, como é que eu vou falar isso pro civil? Não dá. Então a linguagem é mais carinhosa, mais coisa. Sim. E assim, eu comecei a crescer dando instrução para esse tipo de perfil. Mas como que foi isso? Como eu já trabalhava com a PH na empresa, no COR, eu comecei a falar sobre controle de sangramento, né, que de repente começou a ser um tema muito falado, né, no Brasil inteiro. Torniquete. Se a gente for falar hoje de torniquete, acho que quase todo mundo hoje já ouviu falar de torniquete. Muitos já ouviram, alguns já conhecem, tem gente que já não ouviu, não sabe nem usar. Acho que torniquete é cinto, mas enfim. Com o aumento dessa terminologia, a gente começou a falar isso mais nas unidades. Então, assim, eu dei aula no CORE, dei aula no CEAP, dei aula pro pessoal do GESAR. A gente tem algumas imagens aí. A última turma que eu ministrei no CORE, foi pro pessoal que são os operadores do CORE, que estavam fazendo curso para ser instrutores de tiro. Então, a gente trabalhou lá controle de sangramento, trabalhamos a reanimação. Eu tive participação... acho que em 2 ou 3 episódios lá do GESAR também, né, que é o socorrista tático da PEMES, lá com a Major Vanessa Marsola. Pô, legal. Bacana. No CEAP, eu acho que, mas assim, o boom foi quando eu comecei no CEAP. Porque no CEAP eu fiquei bastante tempo. O CEAP mesmo, assim, parece que todo curso o pessoal me chamava. Então eu comecei a ganhar nome no CEAP. No CEAP. E fazendo bastante treinamento com eles, Copá, tava lá, qualquer tipo de curso, até porque a gente também fez o primeiro curso de APH tático no CEAP. Sim. Isso foi bem bacana. Eles, né, o curso deles, eu tava lá presente nessa formação junto com o Thiago. E aquilo ali começou a me dar know-how. Então, assim, o pessoal via, me chamava, dei instruções lá se eu não me engano, é CIAT, ou da PM, onde tem curso de tiro deles lá. Ministrei treinamento lá. Até que chegou um dia, contar essa história que eu acho bem bacana, parece igual Tropa de Elite. Chegou um dia, o pessoal do CEAP Nascimento, já tá tanto tempo aqui com a gente, ensinando a gente, dividindo conhecimento, vibrando, que tinha questão de tiro também, tinha hora que tu tinha que pegar o fuzil, fazer o treinamento, e acabou que eu gostava daquilo. Você não tem vontade de ir pro JEP, não? Eu falei, pra JEP, pra quem de repente não sabe, é Grupamento Especial Prisional, do Bombeiro. Sim. Né? De repente, vamos supor, o militar... saiu da linha, fez besteira, precisa ficar num presídio, então vai pro JEP, né, Agrupamento Especial Prisional. E só consegue entrar no JEP quem é indicado. E nessa época o amigo perguntou, tem vontade de ir pro JEP? Assim, eu tinha aquele sonho, sabe que você vê assim, de repente, aquele carro bem distante, pô, eu tenho vontade, mas tá longe. Sim. Então assim, era só uma vontade que eu nunca quis trabalhar algo pra conquistar aquilo. Aí falou, pô, cara, até tenho, mas isso é quase que impossível. Ele falou, possível pra quem, cara? Você quer? Falei, quero. Pera aí, então. Na minha frente, assim, a gente tinha acabado de dar instrução, os alunos já estavam... Ele ligou pro coronel. Na época, o coronel Vilar. Coronel, pô, tem um amigo aqui que já dá instrução aqui
bastante tempo pra gente, é bombeiro e tal. Tem muita vontade de ir pro JEP, consegue encaixar ele aí? Pega o nome RG dele, igual aquela central de pega o nome RG dele. Não, assim, qual é o seu nome RG? Passei. Uma semana eu tava lá. Caramba. No JEP. Falei com o Capitão Glaucio. Na época era Tenente Glaucio, hoje já é Capitão. Ligou, falou comigo. Pô, fulano me ligou lá do CEAP, falou que você é bacana lá nas instruções e tal. Eu tinha vontade de ir pro JEP. Falei, aí fizemos aquela parte burocrática, né, de transferência e tal. Quando fui ver, eu tava lá no JEP. Aí no JEP continuei dando instrução lá no CEAP, aí aumentou mais esse meu know-how para controle de sangramento, ou seja, APH tático. Sim. Aí eu comecei a explorar essa área. Montei um curso de APH tático, nosso primeiro curso de APH tático no COR, a gente conseguiu fazer isso e eu fiz em parceria com o pessoal do GESA, né, com a empresa da Major Vanessa na época. E assim, pra você ter ideia, veio gente de fora do estado para fazer curso com a gente. A turma com quase 50 alunos. Militares, médicos, assim, foi um curso muito massa, muito massa. E aí foi. E JEP também foi algo que me deu uma expertise nesse assunto muito grande. Sendo que, assim, a patroa não gostou muito. Não gostou. Sim. Porque foi uma virada de chave. No momento, você tá fazendo um tipo de trabalho específico, trabalhando na ambulância. Cara, depois você tá num grupamento especial, prisional, levando cautelado pra delegacia, levando por fora, porque aí já é outro contexto. Tu tá ali, tu já anda de colete, tu já anda de fuzil, pô. Caramba. Entende? Então você já tá com outro foco. Então, eu tava ali, eu virei a chave, ó. Larguei um pouco o APH convencional e foquei mais no APH tático. Ficar bom, tem que ficar bom no quê? Tem que ficar bom no tiro. Então era treino de tiro direto. Tinha CEAP, rolou fogo, rapaziada, vamos dar tiro. Tiro, técnica de tiro e não sei o que. APH tático também, colocação de torniquete, preenchimento de feridas. Então comecei a focar muito nisso. E minha esposa começou a ficar preocupada. Por quê? Antes você não tava dando tanta atenção pro COR. Você tá com esse negócio de APH tático. Aí eu aproveitei tudo que tinha que aproveitar e depois eu saí do JEP. Aí quando eu saí do JEP eu fui pro HCAP, que foi o hospital. Eu não tenho perfil pro hospital. Aí foi onde eu saí do HCAP e fui pro 20º. Então, sensacional, professor. Então o curso de APH foi um sucesso, um marco, assim, Foi. Assim, o que fez esse treinamento se destacar a ponto de atrair profissionais, médicos, né, outras instituições ali de segurança, enfim. O que tu acha que foi um destaque ali, né? Então, acho que a gente mostrava muito como que era o nosso trabalho. Né, a gente tinha muita expertise no assunto, né? Quando a gente fala de uma coisa, você tem que ter propriedade. Então as pessoas começam a ver que você já estava trabalhando em alguns locais. Pô, uma hora tu tá no CEAP, pô, tu deu instrução no CORE. Alguma coisa de bom tem. O Instagram. O GOI, tem o Instagram. A gente divulga muito. A galera viu eu não posso esquecer também o Adeilson, né, lá do GOI, e o Abrantes também são pessoas que eu tenho um carinho imenso. Eu fui aluno deles, a gente já fez instruções juntos também. O Adeilson, eu costumo dizer que ele é o meu mentor, né? Toda essa parte de APH tático, quando eu tinha dúvida, eu ia lá, Adeilson, pô, me tira uma dúvida aqui, cara enfermeiro intensivista também. Então deixar um salve aí pro Adeilson e o Abrante aí do GOI. São pessoas também que eu tenho um tremendo carinho. Major Vanessa Marsola também aí do GESA, toda a galera do GESA aí. Marçal, Duarte, Saturno, essa galera toda. E o pessoal lá do CEAP, a gente também tem vários amigos aí. Santos, Thiago não pode faltar. Gutenberg, vibrador, Gutenberg também é um cara sensacional. E é isso. Acho que você acaba mostrando um pouco do seu serviço, da sua dinâmica, e acho que isso facilita tu montar uma turma. Cara, gostei do jeito que ele trabalha. Gosto das fotos, Então tu juntou que o Instagram te possibilita fazer. Mostrar, né, a sua vivência. Pô, vivo fazendo isso, vivo dando aula, mostrando as técnicas. Hoje o que atrai muitos alunos é isso. A gente mostra uma cena de preenchimento de ferida. Você imagina só, eu tenho um simulador de ferida, que do nada você olha assim, você vê uma ferida, né, ali meio vermelhada, e do nada começa a sair sangue. Começa a jorrar sangue assim. Aí eu falo, vambora, vamos controlar esse sangramento. Como que a gente vai controlar? E a gente ensina a técnica. Então isso é bem bacana também, chama bastante atenção. Tem esse tipo de simulador. A gente sabe que é simulação, mas acaba que dispara um pouco de adrenalina no aluno. Ele vê aquele negócio sangrando. E agora, como é que eu faço? Aí a gente ensina lá toda a técnica que a gente precisa fazer para controlar aquele sangramento. Sensacional, professor. A gente está com uma informação aqui que o senhor recebeu um convite ali para coordenar a Defesa Civil. Enfim, teve que sair do operacional. Como que foi, né,
Poxa, situação? Esse aí foi um momento, assim, bem interessante, né? Eu tava ali no quartel de São Gonçalo, já vivendo aquela adrenalina toda com a rapaziada, aquele entrosamento maneiro, e de repente eu recebi esse chamado. Eu gosto sempre de falar isso, eu acho que isso é um ponto-alvo e forte, porque muitas das vezes, para esse tipo de cargo, é um cargo político. Né? Mas eu não tinha nenhum contato político. Zero contato político. Né? Aqui dali começou alguém que me conheceu, eu fiz um pedido, mas não era para aquilo, eu pedi um emprego. Cara, quero trabalhar de segurança ali no lugar tal. Sim. Aí o cara, tá bom, vou ver isso pra você. Aí beleza, deixei quieto. Ele passou uma semana, passou 2, ele não conseguiu. Aí ele me chamou pra uma reunião. Anderson, tá de bobeira? Vem aqui que eu quero conversar contigo. Cara, eu não consegui arrumar aquele negócio não, mas eu tô com um negócio aqui na cabeça. Caramba. Ele era político. Mas ele que me procurou. Eu nem imaginava. Aí ele falou assim, cara, Defesa Civil, te interessa? Eu falei, pô, já estudei isso na minha formação de bombeiro, mas é só aquela pincelada, né? Eu falei, vambora, pô, vamos pra dentro. Eu gosto de desafio. Sim. Eu falei, vamos, topo. Sério mesmo? Eu falei, topo. Mas lá no fundo eu falei, não pode ser verdade. Vai dar certo. Eu vou ser coordenador de defesa civil do meu município? Não, isso não tem como. Você acabou. Tá me enrolando. Dudu, se ele estiver vendo isso aí, ele vai me sacanear. Mas no primeiro momento não levei fé. Eu falei, não, isso aí não vai acontecer não. Em uma semana começou a vir a papelada. Antes, me dá isso, me dá aquilo, dá teu RG, não sei o quê. Tô mandando ofício, a cópia. Já tá na Câmara dos Vereadores. Ele era vereador, né? Já tá aqui na Câmara, já tá todo o processo, já tá caminhando bonitinho. Quando eu fui ver, já tava nomeando. Caramba. Demorou um pouquinho, mas aí foi um processo, a demora foi por conta a burocracia do bombeiro com o município, entende? Mas tudo que ele já tinha preparado já... E assim, trabalhar na Defesa Civil, para mim, foi, assim, desafiador. Desafiador demais. Esquece, assim, a PH, eu acho que é porque eu já tinha aquela vivência, eu já tinha um costume... totalmente do operacional. Saí totalmente pra gestão. E foi gerenciar pessoas. É isso. Aí falou tudo, gerenciar pessoas. Aí é outro desafio. É a mesma coisa eu estar aqui, de repente, na Bravo, eu ter que coordenar vocês. A tua função é essa hoje, a do Miranda vai ser isso. É difícil. Então, assim, eu tive que transformar aquele local. E assim, eu vou deixar claro aqui, isso eu já falei outras vezes também em podcast em relação... Nosso município de Rio Bonito, né, não tô falando assim de coisa agora. Desde quando eu me entendo por gente. Eu sou morador de Rio Bonito há aproximadamente 20 anos. E eu posso falar isso não com propriedade. A maioria dos governos trata a Defesa Civil da mesma maneira. Até hoje. Acho que a ação precípua da Defesa Civil é corte de árvore. Quando eu cheguei lá era isso. Corte de árvore. E assim, as pessoas que quando entram no meio político, você entrou por conta de um canal político. Então muitas das vezes as pessoas subentendem que você tem que fazer o quê? Porque a política pede, né? Sim. Eu não. Eu vou fazer o que é certo. Abri lá, Lei 12.608. Atividade precípua de defesa civil. Atuar na comunidade, treinar a comunidade, capacitar, trabalhar prevenção, mitigação. Eu falei, opa, é isso que eu vou fazer. Fiz isso. Aí você começa a ver corte de árvore não é a nossa função. Eu falei, não vou fazer. Aí começou o negócio a azedar. E aí, não vou fazer. Quer que faça? Quem é que assina aqui? Eu não assino não. Quem é que vai ser o responsável? A gente precisa entender o seguinte, se um colaborador daquele cai e se machuca, quem é o responsável? Mas por que? Aí o Ministério Público vai pegar, mas por que ele tá subindo numa escada para cortar uma árvore? Quem é o responsável? Quem que mandou? Qualquer altura que passe de 1,80 m é considerado, né, um trabalho em altura. Então ele tem que ter lá NR 35. Parece que eles queriam um bombeiro, um profissional ali da área dentro da... Queria, mas é uma herança que o nosso município tem, que assim, há 20 anos faz isso. Sim. Mas o que eu tentei fazer como gestor? Cara, eu vou olhar quais são as defesas civis que são referência. Rio de Janeiro, Maricá, Niterói, o que eles fazem? Aí eu perguntei, vocês cortam árvore? Não, aí não é nosso, parques e jardins e tal. Falei, então por que eu vou fazer isso? Entende? Sim. Então eu peguei tudo que funcionava, São Gonçalo também, Major Felipe... tá cortando. Não, que a gente tem que trabalhar na prevenção da aula, no colégio e tal. Aí eu comecei a ir por esse caminho. Tanto que assim,
Eu fiquei só 1 ano e meio. Eu saí antes do governo, né, terminar, porque tem algumas coisas que eu falei, cara, o caminho é esse aqui. Eu só vou seguir se for esse aqui. Eu fazia o que eu achava certo. Então, a gente... Isso gerou algum problema ali com fazer o certo? Ah, sim. Sempre né? gera. Sempre, né? Incomoda, porque não é legal. Pô, entende? Que eu não quero ser tão claro aqui nas palavras, mas assim, acaba que gera, pô. Gera. Isso não tem como mentir. Mas o lado bom. Hoje eu tenho contato com a maioria das comunidades de Rio Bonito. Quando chove, o pessoal me liga. Pô, cadê você na Defesa Civil? Entende? Sabe por quê? Tu era o gestor. Mas eu não ficava dentro da base. Eu tava na rua, pô. Se eu for puxar o Instagram da Defesa Civil lá, você vai ver. Eu ajudando o pessoal a tirar a gente de casa. Você dando aula no colégio, quem dava aula para as crianças era eu. Foi difícil porque eu queria preparar a minha equipe. Mas naquela ali, a gente estava naquele pensamento diferenciado. Eu tinha uma linha de pensamento que tinha que ser defesa civil, mas já tinha um outro lado que, não, tem que cortar a árvore para ajudar o governo, não sei o quê. Ou seja, então, quando eu olhava assim, tá, quem é que vai dar aula comigo? Não tinha ninguém. Então, bom, eu vou sozinho. Vou dar aula. Eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor. Dar aula. Com 1 ano e 5 meses, a gente capacitou 1.800 crianças. 1.800 crianças em 1 ano e 8 meses sem equipe. Sem ajuda. Sem incentivo. Sem o pessoal ali, cara, tô gostando do teu projeto. Não, era sempre trabalho da porrada. E foi isso. Basicamente, resumindo, Defesa Civil foi isso. Então, assim, saí de cabeça erguida. Pô, tu pode perguntar aí, quem é o representante de Cambucais? Eu te falo o nome do representante. Se acontecer um desastre agora no Sambê, quem é o representante lá? Quem é a liderança, como fala assim, liderança da comunidade, que todo mundo vai se espelhar? Pô, eu te falo o nome lá. Eu tenho contato aqui. Então, eu acho que Defesa Civil é você estar próximo da comunidade. Você precisa estar perto da comunidade. As pessoas não entendem. Isso eu sempre ouvi no município de Rio Bonito. A prefeitura de Rio Bonito corta a árvore porque dá voto. Não. Se isso dá voto, você não sabe o poder que tem uma criança treinada. Quando uma criança chegando em casa com adesivozinho da Defesa Civil, mamãe, aprendi primeiros socorros. O que você acha que tem mais peso? Sim. Entende? Consegue entender onde eu queria? Impacto, né? Pô, eu penso dessa maneira. Foi a minha linha de trabalho. Cara, eu vou capacitar as crianças. Hoje a gente tem muitas crianças que de repente estão perdidas porque não tem direcionamento. Agora você pega um grupo de crianças, leva pro quartel. Cara, vi os bombeiros, botei a roupa do bombeiro, segurei, a gente fingiu que tava apagando fogo. Cara, você cria um desejo, um sonho naquela criança. São projetos. Esse é o tipo de projeto. Essa é a minha política. Eu fazia a política na Defesa Civil dessa maneira. Eu vou treinar as crianças. Quem gosta de criança é o Mirandão. Mirandão. Ele até falou esses dias aí que teve um evento, várias crianças lá. Sensacional. E o evento de Miranda é sempre hardcore, né? Aquele evento que a galera gosta, a criançada, né? Mas seria basicamente isso. Foi um evento muito bom. Eu tenho amigos lá até hoje, né? Que a gente interage, que eu converso com eles. O meu sonho como cidadão é ver a Defesa Civil do nosso município atuando como ela deve atuar. Isso é algo que eu almejo. O dia que eu ver isso, eu vou ficar extremamente feliz, né? Lidando com desastre, capacitando crianças. Acabou que eu criei uma afinidade por esse tema, né? Defesa Civil. Cara, eu tive que estudar muito, sabe? Você receber aquela notícia nesse período de 1 mês. Gente, eu tive que comprar acho que dois packs de tinta de tanta coisa que eu imprimi para poder ler e criar conhecimento suficiente para poder atender a população. Sabe por uma coisa que me chama a atenção, e as pessoas às vezes não devem perceber isso. Cara, quando eu recebi a notícia, e assim, no início foi muito difícil falando a nível de família, porque eu abri mão às vezes de estar com a minha família para estar ali. Né? Chovia, ficava aquele desespero, telefone, eu tava na rua. E o que me toca bastante é o seguinte: você consegue entender que quando você é gestor de Defesa Civil, você é responsável por um município? E o município de Rio Bonito, na época, tinha 62 mil pessoas, habitantes. E você pensar que qualquer desastre, qualquer coisa que acontecer aquilo dali, pode ter responsabilidade tua? Tem como tu ver, de repente, o dia inteiro de chuva, será que você consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente? Eu não conseguia. Minha esposa ficava no início. Aí depois que ela foi entendendo a responsabilidade, o meu campo visual, mas no início também foi complicado. Eu abria a mão de tudo e o foco era somente aquilo dali. Eu queria viver, eu queria aplicar e tinha que ser da melhor maneira possível.
Acho que seria basicamente isso aí, a gente falando sobre defesa civil. Sensacional, professor. Então, a gente está chegando no finalzinho aqui, né? Tem uma pergunta aqui que eu acho que seria interessante, né? Diante de todos esses desafios aí, frustração, conquistas, perdas, né? Existe alguma lição, né, que você poderia passar para quem está começando ali, né, no APH hoje? Claro, sempre tem. De repente a gente não falou, porque se a gente voltar uma história de 20 anos atrás, nos mínimos detalhes, acho que teria que ser um podcast de 6 horas, né? Mas, enfim, a gente tentou compactar, fazer um compilado. Quando eu olho lá para trás, eu vejo um garoto de aproximadamente 20 anos que trabalhava no Santa Lúcia e naquela época ganhava R$400, que veio de uma família humilde, que o foco dessa família era o seguinte: você precisa estudar e passar no concurso público, seja qual for. Né? Essa foi a minha meta que deram. Então eu comecei fazendo alguns concursos para a área da saúde, e nesse concurso eu tive algumas aprovações e tal, até que eu consegui passar pro bombeiro, e a gente tem o meu curso, e você vê o teu curso onde um momento muitas pessoas menosprezaram, e de repente quando você olha, o seu curso é a referência no teu município, na tua cidade, e em um dado momento você ser responsável por 62 mil pessoas, habitantes de um município. Eu acho que isso tudo foi, sei lá, força de vontade, foco, determinação. Logicamente que boa parte disso tudo não foi planejado, não foi, igual ser coordenador de defesa civil, você planejou, não. Mas no momento que aconteceu, eu busquei dar o meu melhor. Então acho que tudo que na minha vida que deu certo, porque eu tentei fazer diferente, eu tentei dar um gás a mais, sabe? Se de repente eu acho assim, se a gente for e deixar as coisas acontecerem normalmente, acho que você vai ser só mais um. Vai ser mais um Anderson, vai ser mais um Carlos. Não. Vamos dar um gás a mais, Carlos. Vamos ser um Carlos melhor, vamos se entregar. Então foi assim no JEP, foi assim em São Gonçalo, tá sendo assim em Rio Bonito. Às vezes eu pego o Miranda lá, Miranda, me ensina nó. No nada. Me ensina. Eu esqueci, né? Passou uma semana, eu não pratiquei. esqueci, me ensina de novo. Então assim, cara, a gente tá sempre querendo aprender. Eu acho que isso é importante, é o que eu levo da vida. Eu gosto. Eu cheguei em quartel de Rio Bonito, que é o meu quartel atual, né, que eu tô nesse momento. Meu primeiro evento foi um evento feio, que a galera, o Nascimento veio carregado de São Gonçalo. Uma motociclista perdeu o controle, a gente acredita que seja isso, né? Ou ela bateu num carro. Assim, eu sei que infelizmente ela foi parar embaixo de um carro. E acabou que o corpo dela agarrou na caixa de roda. Coisa típica, o pessoal do quartel falou assim: Nascimento, eu nunca vi algo do tipo. Só foi você vir pra cá. Cheguei com uma carga estranha, né? O pessoal botou isso, eu falei, caraca, cara. Mas assim, sempre vibrando com a galera. Tem episódios aqui que eu não posso deixar de contar. Esse foi muito maneiro. Aí, Miranda, essa é pra você, hein? Tô eu um dia no quartel. O pessoal foi pro incêndio florestal. De boa, né? O pessoal já tá acostumado. Mirandão, velho de guerra. Tá, beleza. Eu no quartel, tranquilo. Chegou um dado momento que a gente precisou dar um apoio ao pessoal. Né? O pessoal tava há muito tempo, você só vai lá avaliar, o pessoal tava na fumaça há muito tempo e tal. Aí beleza, eu chego lá, Mirandão lá no meio da fumaça, não dava nem pra ver. Falei, caraca, cadê o pessoal? Tá lá embaixo. Mas quando a gente parou a ambulância assim, na rua, aí a fumaça já incomodava, o cheiro, eu já não conseguia respirar direito. Eu falei, como é que esse pessoal tá aguentando lá dentro? O olho começou a lacrimejar, eu falei, tá maluco, irmão, não dá não. Eu já desci com a camisa aqui assim, ó. Desci com a camisa aqui, quando eu chego lá, o pessoal rindo, brincando. Parecia que tava já fumando aquela fumaça ali, já de sacanagem. Eu olhei assim pra Miranda rindo. Eu falei, caramba, irmão, sei que o negócio começou a torar lá, começou a aumentar. Eu falei, quer saber? Eu vou ficar parado aqui nada, vambora cair dentro. Quando o foguete tava lá dentro com ele, mata daqui, desce e corta. E eu sei que. Eu acho que isso é bacana. Uma coisa que eu acho que eu não consigo ser diferente, eu converso isso até com a minha esposa demais. Não sei onde eu aprendi, mas eu sei que isso veio do bombeiro. Aquilo que a gente sempre fala, espírito de corpo, não tem? Sim, espírito de corpo. Então, irmão, se você tá bem, eu tô bem. Se tu tá sugado, eu vou estar sugado também, pô. Eu não consigo, isso foi em toda a trajetória minha, eu não consigo, de repente, você tá no ABS, a tua função é aquela ali. Eu tô aqui na ambulância, eu vou ficar aqui dentro da ambulância, esperando você acabar de fazer a sua função e é pra gente ir embora. Eu não consigo, irmão. Se você tá lá se matando, se doando, eu vou sair dali, eu vou te ajudar, cara. Cair pra dentro. Foi assim em todos os quartéis e não vai ser diferente hoje. Por quê? Então, eu acho que isso tem que ser algo também de diferente, cara, na tua vida. Cara, não é questão de você, não é questão de fazer pra aparecer, não, cara. Se você tem uma guarnição, se você tem uma equipe, se você trabalha no hospital, cara, você tem que dar o seu melhor.
Você tem que ajudar a galera que tá contigo. Eu acho que isso tudo vai conspirar lá na frente alguma coisa a seu favor. Quando eu falo em conspirar, eu uso isso dentro do atendimento pré-hospitalar. Quando eu falo de atender bem um paciente, muitas das vezes, quando eu tô ali na ambulância, cara, tem gente que eu abraço dentro da ambulância. Tem vítima que eu abraço, fica calma. Tem acompanhante que eu fico assim, olha, vai dar tudo certo, fica tranquila. Tem que ter uma empatia. Tem gente que é ogro. Sim. Entende? Mas eu penso, cara, poderia ser minha mãe. Poderia ser meu filho. Qual é o tipo de atendimento que eu quero pra minha mãe e pro meu filho? Eu quero o melhor, então eu vou dar o melhor. Entende? Então eu faço isso pensando que lá na frente, se vier com isso, isso não é garantia nenhuma. Não mas, é garantia, assim, mas né, você fez sua parte. Eu acho que eu faço a minha parte, entende? Eu acho que eu faço a minha parte. Então, tudo isso que a gente conquistou, tudo isso que a gente conversou hoje, esses projetos, esses fatos, eu não tenho uma explicação muito plausível. Não sei, acho que foi doação, dedicação, sonho, maluquice, esperança, sei lá, fazer o que gosta, sabe? Eu faço o que eu gosto. Faz o que eu faço o que eu gosto. E quando você faz o que gosta e você tenta fazer bem feito, eu acho que as coisas fluem a seu favor. Sempre, eu acho que isso. Então, eu falei que eu trabalhei na HCAP. Eu não gosto de hospital, não gosto de trabalhar no hospital. Eu sinto que eu não tenho vocação. Trabalhei na SPA, não gosto. Pô, você acha que eu trabalhei lá de cara feia? É ruim. Deu o seu melhor mesmo. Abri o guarda-chuva da humildade, irmão. Sou do APH, tem algumas coisas que eu tô enferrujado. Não é porque eu sou da área que eu ainda aceito muitos anos afastado do intra-hospitalar. Não, Nascimento, tá beleza, a gente passa aqui, irmão. Mas eu atendia os pacientes brincando, zoando. Fala, seu Zé, pô, hora do banho no leito, vem cá, eu te ajudo. Cara, mas feliz ali, porque, assim, eu tava triste porque não era onde eu queria estar. Mas tem por que eu atender um paciente de uma maneira ríspida, porque eu não tô no ambiente que eu queria? Não, ele não tem culpa disso, pô. Ele não tem culpa, então eu dava o meu melhor ali. Sim. Saía dali morto, cansado, falando com eles, pô, não queria estar ali, não tenho vocação para aquilo, mas eu dava. Quando eu chegava lá, esquecia tudo isso. Opa, outro Anderson, outro Nascimento. Dá o teu melhor, dava o meu melhor. Tanto que com 6 meses eu saí de lá. E a coisa mais difícil, que as pessoas, todo militar que tá lá, irmão, caiu na HCAP, tu não vai sair mais. Com 6 meses eu saí. Vai ficar lá pra sempre. Fica, entendeu? Com 6 meses eu saí. Eu falei, então eu acho que Papai do Céu ajuda, Papai do Céu olha as coisas boas que você faz. Criar amizades como essa aqui, que a gente está criando agora. Isso aqui está acontecendo, primeiramente, lógico, a gente está falando, né, de parte profissional, mas eu sei que por trás desse elo profissional aqui tem amizade também, tem a consideração, tem o respeito, né, tanto do Vitor, do Mirandão. Desde quando eu contei um simples fato de um curso, de a gente trocar ideia sobre investimento. E aí estamos aqui no podcast. Começou com uma conversa rápida de podcast, só 2 horas. Aí daqui a pouco Miranda e Vitor me ligam, não, vai ser assim, vai ser assado. Eu falei, tá bom, vambora. Bora. E acho que é isso, acho que quando você planta o bem, a tendência é você colher o bem, né? E são assuntos interessantíssimos, né, professor? Até para finalizar mesmo aqui, você já pensou ali em fazer algum canal, podcast, alguma coisa nesse sentido? A gente tá no primeiro podcast aqui hoje na Bravo, né? A gente pode, de repente, bolar alguma coisa aí, Vamos manter o podcast. São assuntos assim que pode, né? Tem coragem? Tem coragem? A gente pode conversar com a equipe. Olha só, a galera que tá assistindo, eu tenho certeza que não tá acostumada a assistir podcast de atendimento pré-hospitalar. Você topa isso comigo, Carlos? Com certeza, com certeza. Vamos firmar então o podcast da PH? Aí, ó. Quero ver, hein? Podcast de atendimento pré-hospitalar aqui na Bravo Solutions. Vamos pra cima. Vamos. Olha, pessoal, nós chegamos aqui ao Tamo juntasso. Muito obrigado por tudo, professor. Carlos, obrigado. Vitor, Miranda e os demais aí, obrigado pelo convite, pessoal. Obrigado pela oportunidade de dividir um pouco da minha vida com vocês, né, do COR, dos assuntos relacionados a bombeiros. E se essa parceria der certo, a gente vai estar trazendo novidades para vocês em relação ao podcast de atendimento pré-hospitalar. Tem coisas em mente aqui. Se vocês já tiverem, quem é que vocês querem ver aqui no próximo podcast? Já pensou isso? Quem que eu trago para conversar? Então vamos fazer o seguinte. Já comenta aí. Querem podcast de APH? Quer? Então, quem que eu trago? Quem que vocês querem que esteja aqui com a gente falando sobre atendimento pré-hospitalar? Coloquem nos comentários. E é isso. É isso, vamos pra cima. Quebrando tudo. Tamo junto. Força! Hey.